Ei, tá a fim de conhecer mais podcasts que, mesmo sendo undergrounds, representam no entretenimento e na opinião? Então siga o @Podcasts Unidos no Instagram, dê aquele apoio brabo pra iniciativa e, é claro, desce o play. Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 60º MaguilaCast, o 60º de muitos. Eu sou a Alane falando diretamente da Baker Street e, Rebeca, tem uns meses que eu tô pra te falar que eu perdi aquele livro da Agatha Christie que eu ia te dar. Caraca, já começou com confissão, velho. Que alguém me diretamente de Los Angeles. Forget it, Jack. It's Chinatown. É que eu já vou diretamente de Londres e saber que a Terra é redonda é um conhecimento inútil para o meu ofício. Assinado Sherlock Holmes. Super Xandão, assina embaixo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo e boa alvorada, depende de onde você está ouvindo. Aqui é o Kaique Apolinário e elementar, meu caro Poio Rô. Logicamente, descobriremos aonde foi parar esse livro que o Alone perdeu. Você não conhece meu quarto. Vai por mim, nunca encontrará. E aí, galera, aqui quem fala é a Raquel Machado. Eu sou lá do Narradelas, Abacate Brutal e Cappuccino Cast. E você não precisa procurar as pistas. Se você for uma senhora educada, elas virão até você. Eu sou a Rebeca, direto da Bélgica, e o programa de mistério nem começou e a grande revelação o Alone já me deu. Desculpa, tá? Puta, pior que eu coloquei ali em cima do meu armário e realmente desapareceu. O cara não aprendeu nada, pô. A resolução do mistério acontece no final do livro. Exatamente. Aqui a gente traz coisas diferentes, amor. MaguilaCast é inovação. Essa semana estamos aqui para falar sobre a literatura e mais ou menos o cinema policial, tudo que envolve as histórias de detetive, de criminosos, e com convidados muito especiais, Kaique e Raquel lá do Bookstime Brasil. Isso, somos lá do Bookstime Brasil, temos 10 podcasts lá do nosso portal. Gente, vocês fazem coisa pra cacete, puta merda. Mas começamos com o Cappuccino Cast, né? Falando de cultura, nerdices e comportamento. E agora expandimos aí. Tem Na Gaveta que fala de futebol, tem o Inexplorado que tá chegando aí pra falar de RPG. E tem outros dois, né, Raquel? Quer falar um pouco mais sobre os outros dois? Então, eu vou deixar aqui o pequeno jabá do Abacate Brutal, que é o nosso podcast, o primeiro do Brasil para falar sobre o irmão do Jor-El e enaltecer esse desenho maravilhoso que todo mundo tem que conhecer. Faz muito tempo que eu tenho que assistir Irmão do Jor-El, ainda não tive tempo. Você não assistiu ainda? Já falou sério? Sério? Os episódios são tipo 10 minutos, aí já pega uns abacates brutais, ó, que você já vê uns episódios, você já fica sabendo mais ou menos do que se trata. Todos os links na descrição. Mas bom, vamos desvendar o caso desse programa, mas antes já bolou. Recadinhos. Espera um pouquinho que o programa já vai começar, mas antes, deixa eu te contar. Você sabia que nós temos uma campanha de financiamento coletivo? Para você que gosta do MaguilaCast e quer nos apoiar a continuar com o programa, pode acessar apoia.se/MaguilaCast, assim nos ajudando, e ainda pode resgatar recompensas que podem trazer você aqui neste quadro de recadinhos ou ter acesso a conteúdos exclusivos. Tá esperando o quê? apoia.se/MaguilaCast. Caso você esteja chegando agora, acabou de conhecer o programa, toda aquela maravilha, por favor, não esqueça de acompanhar o MaguilaCast no Spotify e demais agregadores da sua preferência para conseguir ouvir em primeira mão os novos episódios lançados semanalmente. Também siga as redes sociais por meio do @MaguilaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, para atualizações, piadocas, mensagens e afins. Mas calma, que ainda não acabou, que a melhor forma de nos ajudar é com o coração. Se tu curte o MaguilaCast, faz a boa aí pra nós e compartilha o programa pros seus amigos, familiares, namorados, amantes, esposa, papagaio, periquito, tartaruga, hamster, gato, cachorro, lontra, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jaiga, catuana, canarinho, sabiá, mico, dourado, peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha, a mosca na velha é a velha fiar. Faz esse esquema piramidal aí, dá broderagem aí pra nós, que eu te dou um abraço. E você pode cobrar.
Pra gente começar o MaglaCast aqui como de praxe, né? Bom, vamos tentar destrinchar um pouco o sentido do que a gente vai falar aqui hoje antes de entrar nos autores, nas obras e afins. Afinal de contas, o que é a literatura policial? Porque isso, inclusive, foi algo comentado no nosso programa de máfia, porque máfias, os filmes de máfia que a gente falou, né, no programa Sabe-se lá Deus Qual, são filmes policiais, independentes de falar do bandido. Naquele programa a gente estabeleceu alguns pontos chaves, né, para identificar o próprio filme de máfia. E no caso a gente poderia dar uma expandida, dar uma generalizada para poder classificar a literatura policial. Acho que você poderia colocar como qualquer tipo de literatura e apresenta elementos de mistério, solução de crimes, ou simplesmente não necessariamente solução, mas só apresentar um confronto cujo ponto central é um crime. Acho que isso talvez dê uma simplificada melhor, pelo menos no meu ponto de vista. A literatura policial, para mim, é quando existe um mistério que ele é muito plano de fundo, né? O que realmente interessa são os dilemas sociais que ocorrem em volta dele, né? Raramente o grande problema do livro é o crime em si. Geralmente o problema são relacionamentos familiares, relações entre homem e mulher, machismo e feminismo, esse tipo de coisa. Muitas vezes tem a ver com questão de classes sociais, com organização do governo em si. Muitas vezes tem a ver com isso, né? E a partir daquele espaço micro ali, né? Daquele microverso que o livro está se tratando, trazem pistas, né? E evidências do que está acontecendo no macro. E aí o crime é apenas uma consequência de algo muito maior que está acontecendo e que tantas pessoas que leram aquele livro de forma contemporânea, como a gente que está lendo agora, temos que pensar sobre isso e resolver. Mas claro que, assim, também é um excelente entretenimento e muitas vezes isso acaba passando batido porque o crime ele é tão instigante que a gente acaba pensando mais no crime em si do que o que está rolando em volta, né? Então, no caso, algo mais como o crime, como pano de fundo para poder trazer à tona temas relevantes, no caso, para a produção. Sabe o que passou na minha cabeça nesse momento? Tá ligado aquele meme do... Guilherme, nessa altura do programa a gente já pode começar a falar de Sheffield ou ainda, né? Tá cedo. Sheffield. Já tá meio cedo, mas se você quiser começar, cara, escolha a sua. Alan, você pode comentar algumas subdivisões que a literatura policial traz em seu meio. Por exemplo, o modo do Who Done It, ou Quem Fez Isso, que é baseado naquele romance policial em que, mais tradicional, como Sherlock Holmes, que a gente tem aqueles vários suspeitos de um crime, que a identidade do culpado só é revelada no final da trama. E nisso também se desenvolve o noir, o thriller jurídico e o thriller médico também. O noir, o Delcio vai saber desenvolver mais do que eu, provavelmente, mas o thriller jurídico é uma literatura policial em que ele se baseia mais dentro de advogados, promotores e outros profissionais ligados a outras etapas do processo criminal, em vez do investigador, que é o mais difundido. E o thriller médico é o Dr. House. Ele não necessariamente estava envolvido no crime, mas um mistério envolvido sobre epidemia, sobre erro médico, sobre aquela doença misteriosa que está naquele paciente e cabe a ele desenvolver de forma dedutiva qual é o problema. Eu até voltaria um pouco antes, porque apesar da literatura policial ser algo tão difundido, né, a gente pode até colocar um subgênero policial, hein? Mas eu acho muito interessante como a literatura, pelo menos esses primeiros livros, eles constroem bem uma ideia que justamente eles são romantismos, né? E como eles são românticos, na ideia do ter o herói, de ter aquela luta entre o bem e o mal, tal, e isso sendo um plano de fundo para algo maior, né? É interessante também analisar com relação a esses romances de teor policial, é que embora eles sejam, de certa forma, derivados de outras formas de literatura com mistério, que não necessariamente envolve a questão policial, investigativa, etc., eles ainda apresentam a forma mais difundida, isso aí a gente vai ver mais com o Conan Doyle, etc., começa a ter um caráter bem tipicamente popular dessas novelas, né? Começa a ficar algo bem popularizado e mesmo dentro de uma literatura mais popular, ela consegue ainda exibir temas complexos. Isso eu acho impressionante. Como conseguir transmitir essas temáticas e ainda assim conseguir ter um apelo popular. E aí eu vou jogar um questionamento aqui pra banca, para os entendidos, que no caso eu sou um completo ignorante. Primeiro passo é aceitação. Exatamente. Nada nesse mundo tem um ponto de partida exato, né? Mas existem, assim, as primeiras obras que vão trazer tudo isso para uma criação posterior mais difundida do que a gente sabe? Que acabam sendo postulados, né, como um dos livros iniciais, pelo menos isso já no período vitoriano, né, algo que seria mais concretamente visto como um librete de detetive, etc., uma história que envolve realmente mistério, seria de fato os assassinatos da Rua Morgue, né, do Edgar Allan Poe.
Ah, do Agostinho Dupin, sim. Não pra ser confundido com o Lupin, mas enfim. Dupin. Junto com isso, você tá muito no período muito próximo do Conan Doyle começar a estrear. Era uma mídia que não era tanto em livros. Começou tendo muitos contos de jornal. Então não era necessariamente como hoje, que você vai lá numa banca e você tem todos aqueles livros para ler tudo completo. Você tinha muitos contos policiais. Foi isso que foi ficando interessante, porque o Conan Doyle começa a publicar dessa maneira. E aí as pessoas começam a ficar interessadas e aí sim ele começa a ir pro romance. Então o romance policial surge do conto policial. Até porque era uma forma de mais acesso à população, considerando que ela é publicada justamente, como você disse, em jornais e em revistas, que ali ainda era muito difundida a revista Pulp, que vai ficar até, né, 1950, por aí. Quem não ouviu, a gente falou muito de revista Pulp. Não aguento mais falar de Pulp nesse programa. Chega. Todo o programa é a mesma coisa. Agora já entrando mais nos autores, nas obras e afins, o Fernando Pessoa da Inglaterra. Começou. Errei o lugar. Tá do outro lado da terra. Errei o lugar. É porque Boston é a Inglaterra dos Estados Unidos, cara. O Fernando Pessoa dos Estados Unidos, Edgar Allan Poe, do qual eu não gosto. Ele nasceu numa família razoavelmente de posses, né? Se não me engano, o pai dele era um pequeno burguês. E eram imigrantes irlandeses, né? Então fazia uma camada que já era mal vista em Boston, já começa por aí. Mas ele começou, acho que desde cedo, a demonstrar um pequeno interesse por literatura. Ele teve a sua formação como todo americano com certas posses que queria ser um britânico no século XIX. E já começou suas produções a ter um pouco mais de destaque, né? Como comentado pela própria Raquel, a produção em alguns jornais, né? Tinha alguns empregos de jornais, mas acabou depois se dedicando realmente a fazer, de fato, os romances, né? Aí acabou criando uma literatura que ficou conhecidamente popular por ser um expoente de terror. Acabou tendo muita influência vitoriana, né? E isso acabou refletindo fortemente na literatura dele. O Allan Poe é interessante que ele nos contos, ele sempre tem um tom mórbido, meio depressivo. É sempre o lado mais escuro do ser humano se aflorando e às vezes não tem um crime em si, né? Por isso que ele foi um pouco, pegar uma buzzword aí, né? Um disruptivo. Ele mudou um pouco o panorama dos suspense policiais fazendo isso. E influenciou outros autores, né? Como Robert E. Howard, como o Lovecraft, em que histórias em que o estado mental dos personagens importam mais do que o que foi de legal que aconteceu ali. Sempre tem um crime ou outro ali e tal, né? Beleza, né? Sempre tem um suspense, um terrorzinho acontecendo. Mas o ponto principal sempre é isso. Até quando ele não é assim, ele não consegue se afastar tanto. Eu li um conto dele que era sobre uma múmia. Só se liga nessa, hein? Era um conto um pouco mais descontraído dele. Aí era uns estudiosos e tal, eles foram pegar uma múmia lá de 300 mil anos, aí conseguiram reanimar essa múmia. Aí a múmia não se desenfaixa, né? Ela simplesmente fica ali, que nem um desenho animado, e começa a bater um papo com os caras, né? E eles ficam fazendo um empate de egos. Fica tipo, não, mas a gente tem estradas muito bem feitas. Aí a múmia vai e fala, mas nós fizemos as estradas para carregar os materiais para fazer nossas pirâmides, nossos monumentos há 10 mil anos atrás. O que tem de novidade do que você está falando? Só faltou chamar de Enzo, né? Nossa, é interessante até ele, mas você vê que é um negócio bem autodepreciativo, muito tipo, caramba, o que nós estamos fazendo não é nada muito de novo, então do que a gente está se vangloriando, é mais ou menos assim. Então mesmo quando ele tenta ser um pouco descontraído, ele não consegue fugir muito dessa questão de trazer questões mais negras, profundas na psique humana. Eu nunca li isso que você está falando, graças a Deus, mas... Graças a Deus, por quê, cara? Não gosto de Edgar Allan Poe. Por que você não gosta de Edgar Allan Poe? Não, pelo amor... Agora você esclareça. Porque... Tá bom, tudo bem. Quando eu estava na adolescência, quando nós estudávamos juntos, tempos infelizes. Até tempos felizes, na verdade, que eu trabalhava, namorava, fazia várias coisas. Hoje em dia eu tô aqui. Mas enfim, tinha um amigo que ele falava do Edgar Allan Poe todo dia, o dia inteiro. E ele me obrigou a ler. E quando eu li, eu achei uma bosta. Mas assim também nunca é legal, né? Tem que vir de iniciativa própria também. Exatamente. Mas essa iniciativa foi embora. Quem que era o amigo? Era Trindade. Mas voltando aqui, eu nunca li esse conto, mas é interessante
que até a gente... O que eu não enxergo, ou pelo menos não enxergava o Edgar Allan Poe muito como literatura policial. Meio que esse meu horizonte foi expandido no programa de máfia, porque pra mim literatura policial era muito estritamente policial, e pra mim o Edgar Allan Poe ele era bem mais um sentido romântico mesmo da coisa, né? Tanto que você falou, a Múmia falando que eles já faziam isso tempos atrás e tal, o que é bem essa coisa do romantismo, né? Desse mundo novo ser uma decadência e etc. Isso até reflete bastante no Robert E. Howard, como o próprio Kaique comentou agora há pouco. A Torre do Elefante, diga-se de passagem. Sim, né? O escritor de Conan, né? E de outros contos também. Tem um escritor de Rei de Amarelo, que eu esqueci o nome dele agora. Eu li o livro, né? O Rei de Amarelo tem uns 6 contos, os 2 primeiros são um suspense, um terrorzinho da hora, e depois os outros 4 é qualquer coisa aleatória. Mas o autor também tem essa pegada. E ele vai muito mais fundo na questão da insanidade, né? E é o Robert Chambers, né? O autor do Rei de Amarelo. A Raquel me ajudou aqui. E ele que vai influenciar ainda mais o Lovecraft, né? E o Lovecraft ele vai muito nisso, né? Ele pega uma situação que caberia em qualquer suspense policial, né? Vamos investigar desaparecimento. Peraí, só um instantinho. O Lovecraft também é literatura policial? Então, aí que tá o negócio, né? Por causa da ênfase do que ele escreve, eu já não colocaria muito em suspense policial, não. Ele fica mais como um terror místico, o Lovecraft. Mas a questão é, todos os gêneros, uma hora eles se intercalam. Então vão ter livros que a gente vai conseguir encaixar em várias coisas. Não é porque um livro tá em um gênero que ele tá obrigatoriamente totalmente afastado de outro. E a gente vai conseguir ver isso em alguns autores mais contemporâneos também. E a questão do Lovecraft, porque ele se afasta um pouco mais do suspense policial, é porque ele começa a tratar muito mais de como o ser humano agora ele reage aos seus medos, aos seus vacilos, a tudo aquilo que o Allan Poe estava falando. Só que o Allan Poe ele vai no porquê as pessoas estão fazendo aquilo, já o Lovecraft vai no para onde ele vai fazendo tudo aquilo, como ele se transformou naquilo, esse tipo de coisa. É por isso que ele se afasta um pouco mais. Mas esse começo mais gótico, né, do suspense policial é bem interessante de ler, né? E isso dá também, né, como a Raquel tá falando, né, desembarque em outros gêneros, como a ficção científica, né, com o Frankenstein, né, da Mary Shelley. Ela já vai pra ficção você científica. falou a palavra proibida, cara. É, realmente. Ficção científica. Vai dessa, fica à vontade. Não, o que vai dessa aqui, mano? Eu só vou comentar realmente o que já foi comentado, toda a questão da influência gótica dentro da própria criação da ficção científica, ou pelo menos do seu estabelecimento moderno, né? A criação, a gente já comentou que vai até tempos imemoriáveis. A própria questão da influência gótica é muito interessante ver por esse ponto de vista. Toda a questão de formulação das questões existenciais, o que depois vai realmente trazer o questionamento do status quo, que acaba ficando presente e acaba virando a trademark da ficção científica no século XX, especialmente na Era de Ouro. A literatura morreu no romantismo mesmo, incrível. Caralho. Deus me livre. Você realmente nunca leu um livro de Philip K. Dick, mas enfim. Aliviou a atenção um pouquinho aí, Das? Agora já tá mais em casa, né? Mais relaxada, tudo certo. Mas é interessante, a própria questão do Edgar Allan Poe como sendo também precursor, a questão de mesmo um pouco mais de espaço para a literatura americana, cara. Embora você já tivesse alguns escritores, há alguns tempos, muitos poetas, etc., mas você realmente acaba tendo uma roupagem, de fato, da literatura americana, uma presença expressiva a partir do Allan Poe, algumas outras figuras, né? Eu não vou dizer que ele é a figura que vai desencadear toda a questão da literatura americana, mas ele certamente traz muito mais espaço para o desenvolvimento de novas tendências, acaba trazendo uma nova era de inovações dentro da literatura americana. Tem um problema aí, né? Que ele tá incentivando a americana a escrever, né? Às vezes dá certo, mas... Vamos entrar agora num autor que eu finalmente vou poder falar alguma coisa realmente interessante. Ah, não, velho. Que na verdade se baseia em Jô Soares e Robert Downey Jr. Não, velho. Conan Doyle, o grande criador de Sherlock Holmes, né? Por favor. Sir Arthur Conan Doyle. Ah, perdão, desculpa. Já mata aí só a Paula, vai. Fala aí sobre o Jô Soares fazendo... Não, calma que eu tô guardando eu vou achar uma boa ponte pra falar do Jô Soares, calma. Ai, meu Mas, Deus. ó, vou começar aqui diferente. Rebeca, você quando estava lendo todos os livros possíveis de Sherlock Holmes, você me mandava áudio de 10 minutos falando sobre. Então, por favor, sua hora de brilhar. Primeiramente, esse programa aqui
pode-se dizer que ele é fruto de um rascunho que foram os milhões de áudios que eu mandei pro Alone no privado, reclamando dos livros. Eu lutei pra esse programa não acontecer, viu? Confesso. Eu mandei, só uma dica, eu mandei essa pauta pra gente falar de Sherlock Holmes há, tipo, 1 ano. E foi totalmente ignorado no MaguilaCast Brainstorm, todo mundo, tipo, não. Opa, calma aí, que agora tem que me defender. Que eu defendi essa ideia. Exato, quem falou não, contra fui eu. Lutei contra Já até a última rolou, sempre semana. defende. Você sempre corta. Se um dia a gente fizer um programa sobre How I Met Your Mother, eu quero os meus créditos aqui. Essa aí agora eu vou ser contra você. Na verdade, é um tópico de How I Met Your Mother versus Friends, porque eu tenho muitas opiniões, infelizmente. Fique ligado pro MaguilaCast Sitcoms algum dia nesse ano. Sherlock Holmes, Rebeca. A Raquel já tava falando que ele escrevia os contos pro jornal, e eu fiquei muito surpresa, porque eu sempre gostei do Sherlock Holmes pelo audiovisual. Então eu falei, como sempre os livros são melhores do que quase todos os filmes e séries, eu tenho que ler o livro, até porque eu nem sei como eu conheci o Sherlock Holmes, como foi a primeira vez que eu soube dele, mas todo mundo conhece. Ele é tão difundido quanto o Mickey, sabe? Você não sabe, só sabe que existe. Quem nunca sabe onde aprendeu, mas todo mundo conhece ele, né? Cara, isso é uma parada. Boina, xadrez. Aliás, não sei se aquilo é uma boina, né? Mas o cachimbo você já identifica de cara, mesmo você nunca tendo visto porra nenhuma disso. Exatamente. Antes de ver a série com o Benedict Cumberbatch, e antes de assistir o filme de Sherlock Holmes, né? Um deles, aquele mais recente, eu sabia que ele era. Eu falei, mas como é que eu sei tanto dele sem eu nunca ter visto nada, né? Um dos filmes das 226 adaptações pra cinema e teatro que ele teve. É interessante quando a gente começa com a série, que a série coloca várias coisas que as pessoas jogaram sobre Sherlock Holmes e não são verdade. É muito interessante que ele já começa falando, não, mas isso aqui, esse chapéu nunca existiu. E realmente, nos livros não tem esse chapéu, igual falam. Tem várias coisas que as pessoas No do Jô Soares tem. Não veio, mano. E obviamente é canon, né? O Watson inventa caipirinha, mano. Não tira esse livro da cabeça. Uai, mas uma coisa melhor que isso? Por favor, continue, Raquel. Não, só falando que como é diferente você entender em cada uma dos filmes. E realmente é isso. O Sherlock Holmes todo mundo conhece e não sabe da onde. E às vezes a gente conhece uma coisa muito errada. A gente nem conhece o que é realmente Sherlock Holmes e a gente já tem uma opinião. Eu vou finalmente ler o livro, né? Depois que eu assisti a série do Benedict Cumberbatch, eu adorei. Assisti Elementary também, achei legal. Falei, esse personagem. Rebeca, por curiosidade, você seguiu a ordem cronológica? Começou com o Estudo em Vermelho ou você pegou outro? Eu comecei com o Estudo em Vermelho e depois eu peguei um livro que tem todas as obras e eu fui seguindo a ordem cronológica. Justo. Em certo momento eu parei, porque eu não sou obrigada a fazer isso comigo mesma. Mas... Que isso? Não, sério. Só porque são 4 romances e 56 contos. Então, esse não é o problema. Eu não ligo de ler, contanto que seja bom. E quando eu começo a ler um livro, geralmente eu pulo o prefácio, né? Porque eu quero ler como se eu nunca soubesse de nada. Vamos lá, ter lido. Porque no prefácio, o editor explica que o Arthur Conan Doyle, ele era um médico, então ele só escrevia pra ganhar mais um pouco de dinheiro, e ele absolutamente não ligava pro Sherlock Holmes, tanto que por isso que ele não ligava pra várias adaptações, quer colocar aquele fuma cachimbo? Pode colocar, eu não ligo. Quer fazer tal coisa? Eu não ligo. Ele não seguia uma lógica nos filmes, então o Watson tem várias esposas, nunca sabe direito o que acontece, vai, volta, não tem nenhum sentido. A forma que ele apresenta o Nêmesis do Sherlock Holmes também foi muito jogado, simplesmente que ele queria deixar de lado a obra, queria fazer outras coisas, queria seguir a vida acadêmica, depois teve que lutar na guerra, simplesmente matou Sherlock Holmes, sem mais nem menos, e depois toda a pressão, né, a pressão pública, fez ele retornar a escrever, mas realmente tem esse... Público ou editorial? Os dois. Pegou mal tanto com os editores, tanto com o público, que mandava cartas de repúdio, como assim, você matou o Sherlock Holmes, isso é impossível. Eu gosto muito de pensar no Arthur Conan Doyle como uma pessoa que está pouco se fudendo por alguma coisa, mas sem querer cria alguma coisa tão querida por todos, que tem que ficar respondendo, tipo, tá bom, se você não gostou, eu vou lá, eu revivo esse cara. Não. Mais alguém me enchendo o saco pra falar sobre o Watson. Então, eu acho isso muito inspirador. O Conan Doyle, ele resistiu a vida inteira em aceitar que o Sherlock Holmes era maior que ele. A todo momento ele tentava fazer outras obras ali, dando atenção a outras coisas, mas o Sherlock Holmes era maior que ele não conseguia aceitar isso. É uma parte interessante, mas é um grande problema dos livros também, porque os mistérios, eu pensei, eu adoro os filmes e as séries, eu acho brilhante. Vou ler o livro, que deve ser ainda mais brilhante. E os livros são péssimos. Eles são péssimos. Os mistérios são ridículos.
Teve o segundo livro dele. Chegou uma parte em que eu falei, eu não vou ler todas essas páginas aqui, porque eu sei que é tudo mentira. Porque eu falei, que trabalho. O Sinal dos Quatro, você disse? Isso, o Sinal dos Quatro. Porque Eu assim... também não gosto desse não, puta, é muito chato. Muito chato, porque assim, ele não é uma leitura muito sofisticada no raciocínio. Ele só pega qualquer tema explosivo e joga lá. Então assim, como eu posso deixar isso o mais exótico possível? Daí ele tá lá, na Inglaterra, com todo aquele contexto, e de repente coloca... vou colocar uns indígenas aí, vou colocar uma guerra lá no Oriente Médio aí, vou colocar a Ku Klux Klan aí, sabe? Tipo, não faz sentido, não fica bom. E todos os mistérios, parece que eles têm as mesmas motivações sempre. Eu li uns 4 pontos em que a motivação era um padrasto ou um homem que tem uma afilhada que ganha uma renda, então ele faz alguma coisa pra que ela não se case. Parece um Scooby-Doo, que toda a história é sobre eles não venderem uma propriedade, sabe? O mistério vem do nada, não é lógico. Não é lógico. É isso que eu gosto mais da Christie, que a gente vai falar mais a seguir, né? Vamos falar da Agatha Christie. Mas, gente, não faz sentido nenhum. Não tem, assim, às vezes você até consegue suspeitar de uma pessoa, mas é porque tem 5 personagens e você tem que suspeitar de algum. Mas não é porque é lógico, não é porque, isso faz todo sentido. Mas ainda acho que no Contos dos Baskerville você ainda consegue entender um pouco de sentido. E tem um conto que eu tenho que fazer uma ressalva que ele é muito, muito bom. Rebeca, leia esse com carinho, né? É O Rosto Lívido. Vou ler esse, então. É que o Contos dos Baskerville também é apelação, que é a melhor história de Sherlock, né? Olha, eu discordo. Discordo, craque. É porque, como vocês já disseram, né, o Conan Doyle ele não ligava muito para as histórias do Sherlock, ele queria escrever outras coisas, né? Tinha uma certa pressão, que era só Sherlock. Tanto que ele vai lá e mata o Sherlock. No conto O Problema Final, que é a primeira vez que tem a aparição do professor Moriarty. É uma história muito boa, inclusive, é uma história muito legal. Achei bom ao mesmo tempo ruim, sabe? Não, é ruim porque é curto, né? Não dá para explorar mais o tamanho da vilania do Moriarty. É mais a reação do Sherlock mesmo, né? De tipo, caraca, esse cara é o bichão mesmo. O Moriarty, eu acho ele um bom personagem, só que eu tenho um pezinho atrás com ele, porque eu vejo ele muito como o apocalipse do Superman, sabe? Veio criado simplesmente pra matar o personagem, porque fatores externos da história precisavam que esse personagem fosse morto, sabe? Mas foi isso mesmo. O carinho que a gente tem pro Moriarty é mais pelo que foi feito depois. O Vale do Medo. Exato. As adaptações para outras mídias, é mais por causa disso. Mas ali naquela história já dá pra ver já que ele é um personagem que realmente assusta, né? O Sherlock, né? E aí, o legal é que antes da morte dele, vem histórias fraquíssimas do Sherlock Holmes. Vem histórias fraquíssimas, né? O comecinho ali são as melhores histórias mesmo, aí depois, putz, histórias fracas, porque ele queria acabar com aquilo. Aí ele passa anos sem escrever. E depois ele começa a voltar a escrever sobre o Sherlock. Aí tem a volta do Sherlock Holmes, né? Que é um conto legal porque o Watson é feito de trouxa novamente, né? Muito legal isso. Antes do conto da volta, ele lançou obras que eram cronologicamente anterior ao Problema Final. É só depois que ele volta, né? Ocupar espaço aqui no jornal, né? Já que eles querem Sherlock, toma esse Sherlock. Cara, tem as suspeitas de que ele usou também escritores fantasmas, né? Pode ser também. Mas eu acho que se tivesse escritores fantasmas, seria melhor, né? Seria com mais paixão, entendeu? Então seriam histórias melhores, realmente. Porque eles escreveriam com mais vontade, com mais empenho mesmo. Paixão pelo personagem do que o que estava acontecendo até então. Mas aí o meu ponto é, quando ele volta a escrever com vontade mesmo, trazem contos bons, vem contos legais. E aí vem dois romances, né? E um deles, pra mim, é a melhor história do Sherlock Holmes. Que é uma que o Sherlock Holmes nem aparece tanto. Que é o Vale do Medo, ou o Vale do Terror. Sim. Pra mim é excelente. Excelente, expande todos os suspenses do Sherlock Holmes, assim, de um jeito que é muito bom mesmo, assim, poderiam fazer, é que o Conan Doyle não enxergou isso, porque também na época não tinha MCU pra ele, né, porque se ele visse aquilo, ele falava, putz, um universo expandido de Sherlock Holmes, vou fazer agora, poderia muito fazer. Tô imaginando agora 4 Sherlock Holmes de multiversos diferentes se unindo, enfrentar o professor Moriarty Prime. Nossa, não, mas não precisa nem ser tão maluco assim. Simplesmente traz histórias, trazendo esse McMurdo aí, histórias do Watson sozinho, histórias com a Irene, a mulher
né? Também sozinha, a única que venceu o Sherlock. Histórias assim, né? Independentes desses personagens. Daria certo também. Até o Mycroft serviria, pô. Olha aí. Pô, até o Minecraft lá, aquele charlatão, seria legal. Caraca, agora pode pensar, podia ter uma história standalone do Watson na guerra. Sim, Sim. muito explicando o trauma dele e tudo mais, seria bem legal. Bom trabalho pra uma ficção de fã, mas enfim. Bora trabalhar nisso agora. Sherlock Holmes não tem mais direitos autorais, né? É domínio público. Então, por favor, Kaique e Raquel, vocês têm um trabalho a fazer. O trabalho a ser cumprido. Eu acho que com isso não, porque tem muita coisa já. Tem muita coisa de Sherlock Holmes. E chega de falar desse homem branco fazendo as coisas, por favor. Esse cavalheiro inglês. Eu só acho que às vezes as pessoas, tipo, fazem novas versões ou fanfics sobre Sherlock Holmes, mudando tanto e tentando manter coisas tão ruins do personagem, que eu acho que não fazem sentido. Que faz mais sentido você só Tipo, criar quais coisas ruins? tipo a arrogância dele. Eu gosto muito, às vezes, de como ele trata a vida. Ele é meio mórbido, o Sherlock Holmes. Eu gosto disso. Sim. Ele não é um personagem carismático. E isso é interessante. Porque ele não é um cara que é pra você adorar durante os livros. É pra você admirar, mas não ficar gostando pra caramba dele. E as pessoas acabam confundindo. E essa arrogância dele, que é uma coisa negativa, as pessoas acabam colocando como uma qualidade. E o Diego, lá do nosso podcast, vive falando isso, que as pessoas aprenderam, acham muitas vezes que ser arrogante é ser inteligente. As pessoas vão confundindo as coisas. Então você vai vendo, por exemplo, o próprio Dr. House veio do Sherlock Holmes, ele é baseado em Sherlock Holmes. E ele é super babaca. Pega algumas coisas dele que eu acho que... Não tô falando que é ruim você jogar em outros personagens. É ruim você colocar como um aspecto positivo. E as pessoas não perceberem como isso é negativo. Ah, é verdade. Nos livros mesmo ele não é tão babaca assim, né? Quer dizer, ele sabe se comportar socialmente, né? Mas ele menospreza o Watson em diversas Então, ele maneiras. menospreza, mas não é de um jeito tão caricato quanto nos filmes, nas séries, né? Eles dão uma forçada na barra nisso. Aí já vira, tipo, Sherlock Holmes, ele foi recriado, né? Então, o que tá escrito lá nos livros, a menor referência do que a gente tem dele são mais as obras posteriores. Fica esse personagem do cara que sabe tudo e é arrogante, faz muito sucesso, né? Eu tava vendo Os Vingadores aí, o Homem de Ferro é o cara que sabe tudo, arrogante. Ah, mano, eu odeio o Homem de Ferro, velho. Robert Downey Jr. sendo Robert Downey Não é por Jr. nada não, mas isso é pra outro programa, mas eu odeio o Homem de Ferro, já deixei declarado aqui. Concordo. Não, mas aí só fugindo um pouquinho até da pauta, talvez, eu concordo com o que o Guimel falou, o Robert Downey Jr. sendo o Robert Downey Jr., porque o Robert Downey Jr. faz o mesmo personagem em todos os filmes dele. Não que isso seja ruim, mas ele faz o mesmo personagem. Porque não precisa atuar, né, gente? Não precisa ter aquela atuação. Você percebe que um ator é bom quando ele faz personagens totalmente diversos. Ele é um cara bonzinho, depois é um cara malvado, ele sabe mudar tudo isso. Que é no caso do Benedict Cumberbatch, a Rebecca tava comentando. Esse cara é bom. Sabe alguém que eu gostaria de ver de Sherlock Holmes só pra sacanagem? Só pra ver como ficaria? O Sheldon. Nossa. Virou das piores partes novamente. Exato, mano, eu queria só pela sacanagem, eu sei que ia ser bom. Raquel morre de desgosto. Honestamente, eu queria ver ele fazer uma terceira face, mano. Eu só sei duas faces que ele faz. Ou é super sério ou é risada forçada, mano. Eu vi o papel dele até no seriado novo, que é um lixo, diga-se de passagem, o Hollywood, no Netflix. Nossa, o papel dele é literalmente a mesma coisa. Ele chega lá pra um figurante e diz: agora você vai ter que me fazer sexo oral. E ele fala isso aí com uma cara toda fechada. Eu só não consigo parar de rir vendo aquela porra. Só nessa questão cinematográfica que a gente entrou agora, em 2001, em Portugal, foi lançado o filme do Xangô de Baker Street. Não, Tá velho. forçando sair forte, mano. Daqui a pouco eu vou sacanagem dizer. que eles adaptaram o... Tem o filme, tem um filme Não. português que ganhou, inclusive, melhor fotografia no prêmio ABC de cinematografia. Não é possível, Eu não sei o Leão de Prata, mas não, beleza. Ganhou o prêmio Guarani, inclusive, de melhor figurino, olha aí. Ah, se o aluno continuar forçando aí o Xangô de Baker Street, mano, eu vou começar a dizer que o vestido de noiva é uma história policial, mano. Mas eu só queria falar uma coisa, que a Rebecca tava falando que eles deixam mais caricato. Eu acho que até nesse conto que eu tô falando do rosto lívido, ele é narrado pelo próprio Sherlock Holmes. Diversos momentos ele diz: eu não sei narrar tão bem quanto meu amigo Watson, meu querido Watson, que ele narraria muito melhor do que eu. Então ele tem uma certa humildade, ele tem uma admiração pelo Watson, sim, não é passada pra tela. Ah, é verdade. Tanto que no Sherlock do Benedict Cumberbatch, as pessoas começam a gostar dele porque ele mostra toda a vulnerabilidade dele. Acho que um
meus episódios mais queridos é o discurso dele de casamento, que ele deixa claro, que fala que acho que ele resolve os casos e o Watson que salva vidas, né? Alguma coisa assim. Então, ele mostra muito a incapacidade dele de que ele não é super poderoso, né? É porque a verdade é que a arrogância dele é o que vende o papel, porque, querendo ou não, é um elemento cômico. Isso acaba sendo um atrativo pra muita gente, querendo ou não. Nessa parada de explorar a vulnerabilidade do Sherlock Holmes, me recordem. Em alguma dessas adaptações mais recentes, tem ele cheirando cocaína? Não. Tem no Benedict Cumberbatch, tem o Elementary. Mostra ele cheirando, mas mostra ele na posse de drogas ali. E eu tenho quase certeza que você consegue achar o Robert Downey Jr. cheirando cocaína, mas talvez não como Sherlock Holmes. Exatamente. Hoje em dia não dá mais, né? Mais uns 10 Não, cara, eu acho que eles exploram mais ou menos isso. É que ele não aparece ele cheirando, evidentemente, mas eu acho que isso é explorado nos filmes do Robert Downey Jr. É que nos livros é na cara, tá ligado? O Watson chega assim na cara, ele tá cheirando cocaína na mesa de jantar, sabe? Mas naquela época lá, a cocaína era uma coisa, era tipo Coca-Cola. Pra dar um grau. Pra dar um grau. A brejinha de sexta-feira. Mas ele cheirava cocaína quando ele ficava muito tempo sem estimular o cérebro daquele cérebro poderoso. Ele ficava entediado, ele ficava depressivo, ele se entregava à cocaína. Eu não julgo porque isso aí é uma tradição milenária inglesa desde Shakespeare, mas enfim. Pera aí, como é que é? Shakespeare usava cocaína, mano. Já tinha naquela época? Esse é o mais bizarro. E sim, Caraca. acharam vestígios disso no cachimbo de Shakespeare, né? Caraca, essa aí durou, hein? Essa durou, essa é da boa. Não deu nem 100 anos, não tinha dado nem 100 anos de fato da fucking Essa aí é pura. Américas e os caras já tinham descobrido que era bom, mano. Isso que é impressionante. Não, esse tipo de coisa aí você descobre primeiro. Tem razão. Ai, caralho. Vou começar esse bloco provocativo. Lá vem. Bom, como a banca já comentou, enquanto o Conan Doyle era um medíocre em explicar plots e afins, a Agatha Christie foi reverenciada aí no último bloco. Não, a Agatha Christie sim, porque ela traz uns contos muito legais, né? Traz muito dinamismo, né? E geralmente é um cenário sem tanta variação, né? Ela não sai de uma mansão e vai para outra mansão, de um país vai para outro país, vai para as ruas, volta para casa. Não tem nada disso. Pouquíssimo cenário, às vezes é numa casa só, às vezes num cômodo só, né? Como, por exemplo, o Café Preto é num quarto só, numa sala só, num escritório, né? Biblioteca, assim, fala só ali o conto. E é aquilo, né, na sua essência, né? Ela fala de dilemas sociais, ela fala de classismos, ela fala de machismo, ela fala de xenofobia, ela fala de tudo isso e usa pano de fundo o crime em si. Então tem vezes em que ela dá muito mais foco em como a vítima se relacionava com um ou outro personagem do que como a vítima realmente morreu, né? Não que não seja importante, mas o porquê daquilo ter ocorrido tem muito mais a ver com essas coisas. Então ela vai para esse lado, né? E com isso ela traz tramas mais estruturadas nesse sentido e com mais personagens também. Né? É um sempre bem feito, né? Ela não tem que ficar tentando Oriente Médio, Ku Klux Klan pra fazer alguma coisa bem feita, alguma coisa bem pensada, com estrutura. Não é exagerado. Não é exagerado. É muito sutil. Eu vi que... Eu li na internet, então obviamente pode ser falso. Mas que ela escrevia e depois dela ter escrito o livro, ela voltava e ia apagando os sinais do assassino pra ficar bem mais sofisticado. A gente não conseguir saber quem é até o final. Isso dela, eu acho que quase todos os livros dela eu consigo chegar muito perto do assassino quando eu não descubro. Porque é lógico. Muito lógico, os livros dela são lógicos, são inteligentes. Diferente do Conan Doyle, que tipo, ele jogou, ele tira aquela trama da bunda, sabe? Ele fala assim, e quem matou foi o taxista. Nada, esse cara não tinha aparecido na história, não tinha como você descobrir. Eu gosto muito que ela trabalha com as motivações. Às vezes ela mostra que a motivação não é tudo também. Mostra que às vezes todo mundo tem uma motivação para poder cometer aquele crime e nem por isso todos cometem. Vai muito além disso. E por isso que eu gosto muito quando ela trabalha com a Miss Marple. Porque eu comentei na minha abertura, que às vezes você não precisa ir atrás do assassino, ele vem até você e te conta. Miss Marple é uma personagem dela, que é uma senhora de idade, ela é muito educada, ela é muito gentil, e ela também trabalha com uma questão de classe social, porque ela é mais pobre. Então, normalmente ela tá numa casa de pessoas mais ricas, que tá investigando,
E as pessoas desprezam a presença dela. Esse desprezo pela presença dela faz com que ela possa observar tudo que essas pessoas estão fazendo. Elas falam de qualquer maneira porque não tem medo dela. Ela é inofensiva pra eles. Eles não imaginam que ela vai denunciá-los. Ela fica escuta tudo. O idiota fala tudinho pra ela e ela fica lá, muito bom. Só eu queria comentar um trem aqui um pouco aleatório, mas a fim de curiosidade, que ela era irlandesa, né? E o Conan Doyle era escocês. Que aí a literatura inglesa conhecida mundialmente fora não é nem inglesa. É interessante que ela consegue trabalhar muito bem essa questão das nacionalidades nos livros dela. Não é só o Poirot. Ele é belga e ele sofre preconceito ali por não ser inglês. Isso demonstra o que aconteceu com ela, mas ela não usa isso só com ele. Ela usa com diversas outras situações e ela é muito menos preconceituosa ao citar lugares distantes. Mesmo América, chega um momento que ela cita América e ela não tem essa visão quadrada quanto o outro. Mas tem que falar aqui que o melhor livro dela é o escrito O Caso dos 10 Negrinhos, que foi editado e agora se chama E Não Sobrou Nenhum. Por que houve essa mudança, sabe? Questão que eles falaram que era racista, você falar O Caso dos 10 Negrinhos. Não sei, eu acho que na história não é, porque a ilha chama Ilha do Negro, mas aí dá pra entender um pouco porque a ilha tem um formato de cabeça e dizem que parece uma cabeça de negro. Ué, cabeça de negro não é igual cabeça de branco? Não entendi. Então talvez seja por isso, realmente, né, nesse ponto fica um pouco chato. Será que tinha raízes, sei lá, da eugenia procurando com formas de distinguir as outras coisas? Não sei também, porque se poderia também parecer uma cabeça de negro, poderia também ser por causa das rochas, que eram escuras. Poderia parecer uma cabeça de negro, porque as rochas eram escuras. Pode ser isso também, mas não sabe, você não fica claro. A decoração que existe ali, que vai sendo quebrada conforme as pessoas vão morrendo, são negrinhos. São figuras de pessoas negras. O que não faz muito sentido você ter decoração de pessoas, sabe? Fica um pouco estranho, realmente. Mas eu acho que dava pra entender o contexto. Eu acho que você podia ter deixado uma nota de rodapé, sabe? Isso aqui não é legal. Mas foi escrito assim. Fizeram uma nova edição e nessa edição são soldadinhos. A ilha é a ilha do soldado. Os bonecos são de soldados que estão em cima da mesa. Eu li esse livro, inclusive, eu li ele depois de ser mudado, né? A nova versão. E esse livro, eu digo que é o meu livro favorito de todos. E é que ela usa bastante essas cantigas antigas, coisas assim, pra fazer os mistérios dela, né? Então tem essa que cada soldadinho, né, no meu caso, morre de acordo com essa cantiga antiga. Aí tem os 5 porquinhos, que ela também usa uma cantiga pra falar das vítimas, né, dos suspeitos. Acho que é uma coisa recorrente dela, talvez. Eu acho que sim, eu acho que ela usa muito também dessa questão dos populares. Eu acho isso interessante, que ela deixa uma visão mais fácil das pessoas lerem. Eu só posso pedir uma coisa aqui pros hosts? Posso ler esse poema, gente? Esse poema é muito legal. Fica à vontade. Essa aqui é a versão original, tá? Dez negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, então ficaram 9. 9 negrinhos sem dormir. Não há biscoito. Um deles cai no sono, então ficaram 8. 8 negrinhos vão a Devon de charrete. Um não quis mais voltar, então ficaram 7. 7 negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta, então ficaram 6. 6 negrinhos de uma colmeia fazem brinco. A um pica uma abelha, então ficaram 5. 5 negrinhos no foltro, a tomar ares. Um ali foi julgado, então ficaram 2 pares. 4 negrinhos no mar, a um tragou de vez. O arrenque defumado, então ficaram 3. 3 negrinhos passeando no zul, e depois o urso abraçou um, então ficaram 2. 2 negrinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, então ficou só um. Um negrinho está a sós, apenas um. Ele então se enforcou, e não ficou nenhum. Caraca. Agora eu entendi a mudança de nome. Pois é. Pois é. Sabe o que é pior, mano? Minha mente começou a viajar aqui, eu fiquei imaginando um filme de terror com aquelas criancinhas fantasmas de vestidinhas, fazendo essa música com uma cantiga de roda, sabe? Fica meio que isso, porque quando acontece tipo a segunda ou terceira morte, eles percebem que tá seguindo a música, eles começam a ficar muito apavorados e tentar evitar essas coisas. Só que as coisas são meio metafóricas, então não é exatamente aquilo. Eu li esse livro umas 3 vezes. Nas 3 vezes eu fiquei com medo do escuro. Sempre. Eu sempre fico com medo quando eu leio ele.
Eu não fiquei com medo, mas eu matei esse eu matei o mistério muito cedo. O culpado, gente, a primeira vez que ele falou, eu falei, essa pessoa aí que é culpada. Mas é muito interessante mesmo assim. Não é só você descobrir. Na verdade, eu descobri a motivação, né? Por causa da motivação que eu sabia quem era. Mas é muito interessante você ler tudo e é aquela questão. Todo mundo tem um motivo pra cometer o crime. Todo mundo. A questão só é quem é que cometeu. Não é só o motivo. Isso aí é um episódio de Simpsons, né? É mesmo. Falando nessa situação de você saber direto quem é que faz, eu não lembro de descobrir. Eu lembro que eu saquei, falei, esse cara é suspeito e tal. Mas depois ela te leva pra momentos em que você fala, bom, é impossível, não sei, desisto, né? Tanto que o livro, primeira parte, meio que acaba sem você saber, né, o que aconteceu e depois explica. A Rebeca tá passando o delegado da Cunha na rua. Oi? Delegado da Cunha, pô, não conhece? Famoso. Qualquer forma, Jabulô, eu estava dizendo que no último livro que eu li dela, eu vi que ia sair um filme e tal, falei, melhor ler o livro antes, que é Morte no Nilo. Ela de cara já deixa bem claro pra gente quem é que matou, e aí você fica seguindo, você fala assim, bom, é óbvio, né? Ela basicamente ela apresenta só os dois personagens como quem tem motivo, e você fica só esperando. E depois, quando a morte acontece, ela faz de uma maneira a explicar exatamente como não foi a pessoa. Então você fica completamente perdida. Essa é a vantagem. E aí depois se desenrola de um jeito super inesperado. Então ela brinca bastante com isso de quem você acha que é, quem realmente é. Um livro dela que eu gostei muito, como ela vai trabalhando realmente essa questão de quanto as pessoas são confiáveis ou não, quem você pode descartar, a questão dos álibis em si. É um corpo na biblioteca. O corpo na biblioteca, é muito complexo. Ele tem 2 crimes que acontecem e os crimes vão se intercalando e fica uma bagunça muito louca. Enquanto a Rebeca tava falando, eu comecei a rir que eu lembrei de uma história que pode ser colocada como um romance policial também, mas é da pura verdade da vida. Nossa, outro dia tinha uns amigos que estavam jogando aqui e aqui no Discord conversando e tal, aí um levantou assim e falou, calma aí, mas ele falou meio assustado. E aí o pessoal que tava, eu não tava, né, depois me contaram, o pessoal que tava, viu que ele ficou meio mal assim, tal, ele levantou e aí começou um som de porrada, xingo, tal, não sei o que, e assim, parecia uma confusão na casa dele, e aí, tipo, muito palavrão, muito som de porrada e tal. E aí, de repente, alguém começou a gritar e começaram a falar, mataram ele. E aí todo mundo, né, tipo, caralho, mataram o Lucas, né, que é o nome dele, mataram o Lucas, não sei o que, começaram a ligar pra polícia. A galera ficou, tipo, mano, apavorada, sabe, tipo, o que aconteceu? Será que invadiram a casa dele, não sei o que, tal, ligaram pra polícia, fizeram um monte de coisa. Aí depois de meia hora o cara voltou, pô, entrou um rato aqui em casa. Meu Deus! Que situação. Um rato na biblioteca. O melhor é que chamaram a polícia, mas não sabia onde ele morava. Eu ia fazer Não, tô ligando pra polícia e nem sabia qual era o endereço. Bom, volta um pouquinho para Agatha Christie. Como a própria Raquel comentou agora há pouco, né, a questão de os romances dela serem bem mais lógicos, tal, terem mais uma certa racionalidade para poder desvendar, acaba sendo um dos impulsos que acaba tirando, de certa forma, ou melhor, movendo o eixo, a própria literatura policial a se tornar com um pouco mais de respeito. Ela continua marginal, ela pelo menos já tá com uma saída forte dos pulps. Ainda é popular, mas não chega a ser tão escrachada com tanto estigma quanto um dia já foi. É interessante ver como isso se dá nesse período. A gente vê, tipo, por volta da década de 20, década de 20 não, mas década de 30, pra década de 40, um pouco mais tarde, começa a ter essa mudança, de fato. Eu posso dizer que, na minha opinião, né, mas talvez seja realmente uma parte lógica racional, mas parece que nos romances dela tem muito sentimento, não é nem uma questão lógica, mas todos os personagens têm seus próprios sentimentos e que parece lógico, na verdade, um dos outros livros que eu li dela, eu gostei bastante, que se chama Os Cinco Porquinhos, toda a parte
parte da enganação e da nossa ilusão e não achar que a pessoa culpada realmente foi culpada, foi porque a gente não entendeu direito o sentimento da vítima com o assassino, né? Porque o livro basicamente passa e a gente acredita muito no amor entre duas pessoas, e no final a gente percebe que esse amor era só porque as pessoas percebiam que havia um amor, mas o casal que realmente fazia parte, ninguém nem questionava, então a pessoa que cometeu o assassinato só é impune. Isso é muito interessante porque é muito mais sutil e você aplica no cotidiano de uma maneira bem mais direta também. Mas isso é muito lógico, a questão dos sentimentos é lógica. Muito lógico você imaginar como se sente, por exemplo, uma pessoa que é adotada, ou um filho que é rejeitado, ou um casal que tem só de aparências. Todas essas questões são lógicas e elas são cotidianas. Acho que isso deixa extremamente interessante. O livro que o Kaique comentou, Café Preto, dela, ele mostra exatamente isso. Todo mundo tem um motivo para cometer o crime. Mas quem é que cometeu? Motivo todo mundo tem. Todo mundo sente alguma coisa. Todo mundo sente rancor. Quem é realmente o culpado? Eu gosto muito. Eu acho essa questão dela trabalhar. Todo mundo tem uma personalidade no livro dela, né? O que eu não gosto de livro que parece que todo mundo é figurante. Sim, sim. É que esse lance da lógica é mais do que a lógica, todo mundo teria um motivo, mas qual sentimento vai se sobrepor? Então, é o personagem que tem ressentimento, o personagem que tem inveja, o personagem que tem amor. E aí você consegue entrar numa parte sensível muito rica e muito sutil que ela dá pra gente. E eu acho que assim, tudo que a Agatha Christie enriqueceu, né, e mostrou que a literatura policial podia ter respeito, e o Sidney Sheldon cagou com tudo, né? E mostrou que não era pra ter respeito nenhum. Que merda Sidney Sheldon, gente, pelo amor de Deus. Já senti ódio na minha vida, mas lendo Sidney Sheldon... Sidney Sheldon realmente é um caso à parte, não tem nem que comentar o quanto que ele popularizou e ainda escrachou a literatura policial, não tem nem o que falar. E até, fazendo até um gancho aí, né, para próximos tópicos, né, o que a Agatha Christie faz até de forma orgânica, dando destaque para cada personagem, cada um tem uma função dentro da história, e eles têm suas conexões, chega a literatura no ar e faz disso uma fórmula. E aí cada personagem tem um arquétipo, né? E vai nessa, até o fim, vai até o talo, né? Ele te dá um banho de arquétipos, né? Então no noir temos o detetive fanastrão, tem as suas falhas, mas é um cara charmoso. Tem a femme fatale, né? Que é sempre uma mocinha que parece que tá em apuros, mas ela na verdade tá te enganando. Ela quer algo mais obscuro. Aí tem o personagem coadjuvante, que sempre é um gordinho, alguém assim, sabe? Que tá ali só pra te ajudar. Meio atrapalhado. É isso, meio atrapalhado. Espera, então o Sidney Sheldon é noir? Então, talvez o Sidney Sheldon seja no ar. tem sempre um personagem que é assim, né? E aí tem uma penca de coadjuvantes que são utilitaristas, né? Ou seja, ele só tá ali para poder dar uma ferramenta específica para o personagem, para dar uma virada na trama que, para não ser um deus ex machina, você menciona sutilmente no primeiro capítulo, some com ele e traz ele de volta nos capítulos finais, né? É um negócio mais ou menos assim. Mas eles pegaram muito, né? Foi uma literatura muito popular e foram muito adaptados também para outras mídias, né? Claro, acaba sendo bem mais reconhecido, querendo ou não, pelo cinema do que de fato pela literatura. Mas isso aí é um assunto para mais tarde. Não, mas ó, desculpa, mas o Kaique falou disso, é totalmente o Sidney Sheldon. Eu li 2 livros dele. Eu li Juízo Final e Ano Perfeito, Amanhã, Tarde e Noite. Esse é o pior de todos, gente. Foi um dos piores livros que eu já li na minha vida. E eu já li Poliana. Então eu tenho muito problema. Nossa, velho. Porque é muito ruim. Ele é ruim, ele é preconceituoso em todos os aspectos. Tudo que a Agatha Christie mostra, uma pessoa de classe mais baixa, mostra como que os preconceitos podem ser prejudiciais. Ele coloca todos os preconceitos de novo no livro dele. O livro mais inteligente dele que eu li, que foi Juízo Final, a jogada final são alienígenas, gente. No caso ele não é preconceituoso, ele é americano. Essa é a diferença. Sim. Gente, leia Juízo Final, e você começa a só grifar todas as vezes que ele é racista, machista e no final homofóbico. E o desfecho eu acho incrível, porque o desfecho é novamente tudo isso que a gente comentou, ele vai ser mais ainda. Ele é muito preconceituoso. Todas as mulheres, pra ter algum papel, elas têm que ser lindas.
elas são sensuais. E elas estão sempre juntos desse cara, que ele é incrível. Nossa, como esse cara é incrível. Eu fico, gente, mata esse cara, por favor. Ai, nossa, eu tava pensando nisso quando o Ben Fonseca morreu não faz muito tempo, né? E aí eu lembro que tinha uma época que eu gostava, eu tava bem afim dessa literatura. E aí eu li um livro policial dele também, né? Que é A Grande Arte. Na época foi uma obra de impacto, né? Eu tava, descobrindo literatura, sei lá, eu tinha 15 anos. E claro que eu achei incômodo, assim, mas tal. E aí eu fui recomendar pro meu pai, falei, se ele morreu, né? Se você quiser ler umas coisas dele, eu tenho sempre aqui, né? Aí eu fui falar dele, e falando dele eu falei, nossa, que grande bosta. Que horror. Eu falei, meu Deus, ele só tem, 3 tipos de personagem feminina. E eu falei, cara, não é à toa que se você é mulher, você cresce meio fodida da cabeça. Porque olha o tipo de... Se você quer ter uma literatura boa e tal, e você vai atrás desses grandes nomes, esse é o tipo de contato que você tem. Você vê que você pode ser uma ninfeta, ou você pode ser uma mulher casada amargurada, ou você pode ser, sabe, são esses estereótipos horríveis em que você realmente tem o seu valor pelo seu corpo. Você fala, nossa, que bosta, sabe? Porque eu li essas coisas e então eu não podia me identificar com nenhum dos personagens, porque o mais perto que eu podia me identificar era, sei lá, pelas minhas limitações físicas, e toda a história revolve nisso. É bem triste. Eu falei, acho que a gente não precisa ficar mais lendo isso, nem pra apontar que é errado, porque não agrega nada, e é melhor cair no esquecimento mesmo, e que venham melhores, né? Sim, é exatamente isso, Rebeca. A gente tem que parar de ficar olhando o passado e ficar assim, a gente tem que melhorar. A gente tem que olhar o que é ruim e mudar, parar com tudo isso. Mas eu acho que um homem que trabalha muito bem isso é Harlan Coben. Vale a pena conhecer a literatura pessoal do Harlan Coben. Eu acho que você vai gostar muito também, Rebeca. Ele me fez ser menos machista. Ele mudou minha mente e mostrou como eu estava sendo machista em vários pontos. Legal. E assim, a Rebeca disse agora, né, sobre as personagens femininas. E então, dos personagens negros, então. Nossa. Mas, ou você é um bandido, ou você é um personagem exótico que ninguém entende e ninguém quer entender. Tadinho dele, tem que vir um branco salvá-lo, senão não consegue. Amigo, né? E aí, foi passando o tempo e você virou aquele amigo utilitarista, né? Você tá lá só para trazer algo de valor para o protagonista, né? Não tem história nenhuma. Se for no Sidney Sheldon, você é tudo isso, né? Porque o negro consegue colocar todos os estereótipos no único negro que ele coloca na história. Oh, bosta. Bosta. O bosta foi a mais. Realmente, infelizmente, nessa época ainda não tinha um James Baldwin pra trazer uma representatividade maior. Então, isso realmente vai vir só mais tarde mesmo. Pois é. E já dando uma dica, já que a Raquel abriu a porteira dando uma dica do Harlan Coben, tem uma literatura muito legal do James Patterson, né? Que ele traz um personagem negro para ser um detetive, né? Que é o Alex Cross. E ele é muito bem desenvolvido, muito bem desenvolvido. São histórias muito legais. E já virou novela, né? Porque já tem quase 20 livros já desse personagem, né? Mas são livros muito bons mesmo. E tá faltando um pouco mais disso mesmo, né? De personagens diferentes, com problemas diferentes. Geralmente, dependendo de onde você lê o livro, os problemas são sempre um dos mesmos dos detetives, né? É sempre um cara branco, às vezes ele tá quebrado, esse é o maior problema dele. Ele não tem tanto dinheiro, esse é o problema. O problema dele também é com bebidas, ele tá sempre bebendo pra caramba, esse tipo de coisa. A literatura noir, então, é o que mais tem. Noir divorciado é sempre recorrente também. Isso, exatamente. E é um cara que não consegue se controlar. Quando ele vê uma mulher bonita, ele não se controla. Nossa. O personagem, ele é transposto em tantas obras, eu fico de saco cheio. Tinha começado a ver Suits, porque eu tinha que fazer um trabalho de economia e direito. Eu falei, então, quando eu for me distrair, eu quero ver alguma coisa nesse lance de advogado e tal. E o personagem principal é isso, é uma série nova, sabe? E ainda continua. Aí é muito engraçado, porque esses caras, eles são completamente chatos e desprezíveis e tem uns dramas bobos. Nenhuma mulher que conheço vai ter paciência de se relacionar com um cara desse, mas aparentemente, se ele apenas surge, troca 3 palavras com alguma mulher, não importa como ela seja, ela vai ficar, meu Deus, me possua agora, me trate mal, por favor. E você fala, meu, que saco isso. Ninguém aguenta mais.
Mas isso aí acabou sendo a coletânea dos diversos spin-offs que acabaram surgindo do Noir. Isso acaba sendo dentro do Noir, mas a fonte original continua sendo boa, continua sendo refrescante, continua sendo o glorioso Raymond Chandler. Acaba sendo o criador de toda uma nova formulação, toda uma nova estrutura e, como a própria Raquel disse, toda uma fórmula para poder estabelecer uma literatura no ar. Ele cria a fórmula, só que ele não fica caindo dentro do da mesmice dela. Ele, no caso, volta o eixo que a gente tinha ido pro Reino Unido, a gente volta o eixo pros Estados Unidos. Eu tava lendo a biografia dele ontem, inclusive. Eu fiquei surpreso que ele ficou internado com gripe espanhola 2 vezes. Ele pegou a gripe espanhola 2 vezes e não morreu durante 1918. E ele acaba vindo com o incentivo de pegar na literatura, pegar realmente pra escrever. Ele começa a escrever bastante, especialmente na década de 30 e tal. Desculpa o cachorro de fundo, infelizmente isso. Ele acaba trazendo toda uma nova formulação, criando esse gênero novo, que é o próprio noir. Ô, Dan, tem uma perguntinha aqui. Uma perguntinha sacana, inclusive. Se o Máscara fosse na perspectiva do Tenente Calloway e do Detetive Doyle, seria um filme noir? Vai se ferrar. Seria. Com certeza. Acho que não temos dúvidas disso. É muito isso. É todos os estereótipos. Meu Deus do céu. Até o próprio livro, acho que o próprio livro de estreia dele como escritor de noir, que é o The Big Sleep, esqueci agora como é o título BR, mas ele acaba... O sono, só eu pesquisei aí, era o sono. Mas ele é uma obra fantástica, toda a questão de criação de personagem dele e tal, mas que realmente acaba ficando icônico dentro da literatura do Chandler. Primeiro, na realidade, o próprio personagem principal dele, né, o detetive Philip Marlowe, que é toda essa grande figura, ele acaba sendo o real arquétipo para estabelecimento da figura do arquétipo do detetive no noir. E, mas de fato, os diálogos dele, cada peça de diálogo dele, a construção fonética deles, a construção de analogia que ele coloca, eu acho isso impressionante. Tipo, ao invés de fazer o estilo essa de Queiroz de descrição, a mulher tinha tal traço, tal outro traço, etc. Ele normalmente dá uma simplificada, tipo, sei lá. Isso acaba sendo sono errado porque é uma figura feminina, mas dentro do contexto, comenta sobre a femme fatale, que no caso é totalmente subvertida dentro da literatura dele. A 9 metros de distância, ela parecia linda. Chegando perto, ela parecia ter sido feita para ser vista a 10 metros de distância. Caralho, que escroto. Não, ele é super escroto. Super escroto, mas isso é feito totalmente como um efeito cômico, como eu tinha comentado a questão da própria arrogância do Sherlock Holmes. Ele é escroto, mas é feito pra ter essa pungência cômica. E faz descrições simples, descrições complexas com características simples. E isso que acabou fazendo a popularidade dele, tanto que a gente comentou antes de começar o programa, toda a questão da própria popularidade que ele ganha nesse período, fazendo roteiro para o filme do Hitchcock, que é o Pacto Sinistro, fazendo diversos trabalhos de escrita, e isso acaba sendo um pequeno problema para a competição dele, por concorrência, né, dele, que é, por exemplo, figuras como o Dashiell Hammett. Pra terem ideia da própria popularidade do Dashiell Hammett, ele foi o cara que escreveu o Falcão Maltês, por exemplo. É um baita filme no ar. Esse eu vi. Esse é um clássico. Ele tinha ideias de plot que eram muito mais intrínsecas que a do próprio Chandler, só que o Chandler ganhava pela personalidade, cara. Não tem que comentar. Mas depois desse tipo de literatura tem que levar xingo mesmo. Você tá falando essas bobagens no computador aí, meu? Tá tudo certo. Então, esse tipo de cara babaca, pra mim, ele só serve nas histórias pra ser morto de forma cruel e eu dar muita risada, eu gostar da crueldade. Só pra isso que serve pra mim. Isso acontece no Chandler, isso eu devo admitir que às vezes quando tem isso. Ele não é totalmente no modelo. Eu não tenho paciência, não. Eu não tenho paciência pra esse tipo de filme, não. Não tenho paciência pra esse tipo de escritor. Não fico. Tem um monte de escritor bom, um monte de coisa boa pra escrever. Não, eu não vou ler literatura no ar. Sinto muito. Não vou. Você tem uma experiência muito ruim, já ficou saturada pra você. Eu compreendo perfeitamente. Eu, infelizmente, do modelo do Chandler. Eu ficava pensando nisso, cara. Qual das coisas, depois de eu já ter aberto um pouco os meus olhos, eu ainda ia continuar gostando, ia continuar passando um pano. Mas eu tô realmente saco cheio, sabe? Mano, eu não preciso disso. Eu gosto dessas coisas, é legal, tem todo um valor, mas eu tô realmente muito de saco cheio de ficar lidando com isso. E o bom de viver nessa contemporaneidade é que a gente percebe que a gente realmente não precisa, porque tem outras opções, né? Não, fato. Então a questão da expansão com
todo o advento do pós-modernismo, você tem toda uma nova gama de figuras pra detetive e novas histórias de mistério, não tem nem o que comentar. O único bom escritor modernista é o Guilherme de Almeida. Aí você foi longe, mano. Mas você tá com o tique pra falar mal do modernismo que eu vou te falar, hein? Não gosto. Isso acaba dando também, com a popularização e tal, toda a questão do cinema que a gente vai comentar mais tarde, mas a gente já começou falando agora há pouco, acabam dando espaço para uma maior verdade, de certa forma, dentro do próprio gênero de detetive. Por mais que você tenha uma saturação da mesma forma de plot dentro de muitas narrativas no ar, você ainda tem espaço para improvement em relação a novos temas de plot, seja com o envolvimento de drogas, seja com o envolvimento de figuras menos reputáveis, tal. Isso aí acaba acontecendo e acaba dando novidade. Aí acaba tendo realmente essa inovação com novos personagens, tal, novos plot points, e isso acaba dando uma inovação que vai servir como combustível na final da década de 40 e início da década de 50, a própria questão das depictions dentro da própria narrativa Beats. Ou não, embora os Beats acabam se inspirando muito mais em figuras à margem, que fossem de literaturas um pouco bem menos comerciais, mas o noir acaba vindo como uma influência proibida, digamos assim. Algo popular, mas acaba ainda assim tendo seu efeito dentro da literatura e acaba sendo um movimento novo de expansão, mais um movimento para novas inovações dentro da literatura norte-americana. Onde é que o Spider-Man no ar entra nessa história? Meu, o Spider-Man no ar é muito da hora. Mas é bom a gente deixar claro que a Marvel ela fez algumas variações dos seus personagens principais, né? Tem Marvel 1602, tem o 2099, né? Que aí é bem cyberpunk. E aí tem o Noir, e o Noir tem o Homem-Aranha, que ele pega um artefato mágico de aranha, e aí ele começa a ter poderes de aranha, né? Como o Homem-Aranha mesmo. E tudo rola durante a Grande Depressão, né? Todo mundo na miséria, na desgraça, e ele tá ali, né, com um jornalista tentando ganhar vida pra ajudar a família dele. E tem outros personagens também nesse universo, né? Tem o Luke Cage, tem uma história muito legal. Cara, interrompendo aqui, se querer. Você falou do artefato que dá poderes de aranha, isso me lembrou aquele episódio de Super Choque, que ele vai pra África e tem um super-herói que é justamente isso, velho. Sim, o Aranha, sim. É parecido com aquilo. Parecido mesmo. E o legal é que tem uma história do Luke Cage que é muito da hora, porque ele acaba de sair da prisão e aí tem boatos, tem lendas de que ele conseguiu poderes, que ele é a prova de bala. E ao mesmo tempo ele tenta perpetuar isso porque ele quer proteger o bairro dele. E aí chega no final, você tem uma certa reviravolta com isso imputa, né? Com isso acaba resultando no bairro, né? Muito da hora. Aí tem o Homem-Aranha não, X-Men no ar, tem também Homem de Ferro no ar, tem vários assim, é bem legal mesmo. São releituras, né? Tem que transportar esses heróis pra lá, sendo que foi lá naquela época que foram criadas as histórias em quadrinhos, por ali que começaram a se popularizar e ganhar o mundo aí como ganharam. Vamos abrir para as outras mídias, né? Sair da literatura, a maior parte do programa foi nisso. Vamos falar do cinema, por que não? Porque justamente esse âmbito policial, né? Do mistério, tal, de algo a ser solucionado, é um plot muito grande para filme, né? Até hoje, Isso desde sempre. Na década de 10, a gente já vê a produção de filmes que são baseados em histórias do próprio Sherlock Holmes. A partir dali, você já tem vários elementos de mistério sendo introduzidos diretamente da literatura dentro das telonas. Aí já pode ter uma própria propulsão para desenvolvimento de histórias mais originais com relação a isso dentro do cinema. Interessante como essa inovação vem relativamente rápido, né? Porque filmes como, por exemplo, até a própria adaptação do Falcão Maltês já vem na década de 30, por exemplo. Então acompanha diretamente o movimento de expansão e desenvolvimento de tecnologia no cinema. Se a gente considerar a própria questão do final da década de 20 como sendo o surgimento do cinema falado, acompanha logo depois o desenvolvimento de mais literatura, mais filmografia com relação ao tema policial. O Falcão Maltês, ele era de Malta ou ele era de Malte? Caraca, a marca de cerveja. Desculpa, eu pensei nisso, eu tinha que falar. Que merda. Cada dia nova piada do Alane, mano. O pior é que agora eu tô pensando um monte de latinha assim, Falcão Maltês, puro malte. IPA, puro malte, pô, exatamente. Enfim. Cara, essa questão do noir, digamos assim, a estética noir, ela é bem mais visível no visual, né, cara? Não diga! Digo! Que coisa!
O cinema durante o período teve essa estética no ar assim muito acentuada. E que é reciclada até hoje, na verdade. Né? Ah, sem dúvida, cara. O que dá fama ao noir, de fato, noir, pra quem não sabe, é preto em francês, aí deriva a própria questão da produção dos filmes com esse tema, temática vista como mais escura, né, mas na realidade feita em preto e branco. E aí a gente vê toda essa questão de novas produções sendo associadas, e até hoje são associadas com a questão preto e branco. Até produções mais recentes, como até o próprio jogo LA Noire, você tinha a opção de poder jogar em preto e branco. É verdade. Eu não gostava de LA Noire. Você tá errado. Eu nunca disse que eu tava certo. Valeu que eu não gosto. Tanto que ninguém nunca fala que o Alone tá certo, que é a única vez que eu escrevi Guilherme tem razão no WhatsApp, ele pegou essa... Ele tirou o print, recortou e fez uma figurinha. E pior de tudo, eu perdi essa figurinha. Você ainda tem? Manda pra mim. Eu fico guardando e falo assim, um dia eu vou usar. Eu quase nunca uso, sabe? Engraçado. Uma vez por ano, né? Uma vez na vida, outra na morte. Principalmente na década de 40 acaba tendo um grande revival, que é, de fato, a ascensão do próprio noir, mas tem produções mais clássicas, até um pouco mais distantes do noir, isso já entrando na década de 50, como o próprio... Shaft. Não era Shaft. É o Sunset Boulevard. Tem muitas produções fantásticas que acabam sendo encaixadas dentro da própria narrativa noir, eu acho que fica fantástico. Um exemplo recente que a gente teve de appraisal, não de filme noir, mas sobre roteiristas do filme noir, é o próprio filme, biografia do Dalton Trumbull. Dalton Trumbull fez mais diversos filmes noir com pseudônimos, né, na época da Blacklist americana. E acaba tendo várias produções de fato que acaba virando o cinema massificado, né? Virando o filme popular da época. E isso acaba se estendendo até razoavelmente até a própria década de 60. Aí começa a ter, de fato, uma maior decadência por causa da própria contracultura. Começa a fazer produções que são mais alinhadas com o assim chamado gosto popular. Aí começa a vir novos tipos de narrativas dramáticas, novos tipos de narrativas de comédia, novos tipos de narrativa, até narrativas de suspense começam a ter uma decadência e são substituídas por narrativas policiais mais focadas em outros elementos, como o drama. Filme de máfia. Filme de máfia. Exatamente, obrigado. E, cara, nessa questão do cinema, até, né, porra, ontem morreu o Christopher Plummer, né, e aí ele fez um puta filme, assim, de detetive. É um filme divertido, não um puta filme, mas é legal, né, que é o Entre Facas e Segredos, que eu achei super legal, foi vendo no cinema. Muito legal. É perfeito, gente, esse filme é muito bom. Não é essa questão, a questão é que quando o Alone fala eu vi no cinema, ele tá cagando pra qualidade do filme. Ele tá pensando o seguinte, se eu gastei dinheiro pra ver, eu tenho que gostar. Não, nessa vez não. Quer dizer, sim, é verdade. Mas nessa vez não, porque eu fui ver no noitão do... Como é que chama aquele cinema? Como é que chama aquele cinema ali na Paulista? Não, como é que chama? Clube Privé. Ai, gente... Isso aí é outra coisa. Eu pensei que esse era o nome, o filme aí, né? Falou cinema no centro, né? Aí eu pensei, putz, é esse. Você deu aqui pro que a gente conhece, viu, reservado. Ali é. O famoso da Frecaneca, né? O clássico. Ali é foda. Mas eu não gostei tanto deste filme, na hora eu gostei, mas depois eu fui ver, porque eu não gosto do Chris Evans, eu acho ele um péssimo ator. Então, e como ele é uma das peças chaves do filme, aí já deu uma quebrada. O som dele é ser gostoso, não é ser bom ator. Mas aí tem um problema, pô. Não, alguns homens servem pra isso, gente. Para de achar que todo homem tem outro motivo pra existir, não tem. Não, mas é exatamente isso, aí o filme poderia ser melhor com um ator melhor. Uma vez, eu lembro que eu vi ele, acho que ele tava num papel meio sério, era um filme que, eu não sei se ele era advogado, tinha alguma coisa a ver com seringa e AIDS, alguém viu esse filme? Eu vi que tava passando na TV um dia, eu falei, caramba, ele Capitão América 2. Pô, cara, que isso? Tem seringa, isso tá certo. Tem seringa. Depois procurei no Google. Eu acho que ele deve ser um ator bom. Não sei, não acompanhei muito não. Mas de qualquer forma, esse lance dessa Entre Facas e Segredos aí foi outra discussão que eu tive em 2 milhões de áudio
com você e com todo o resto, principalmente com o Gimel. No dia, nossa, acabou de ter esse ano novo e eu fiquei lá conversando com vocês sobre isso. Mas o que você não gosta, Rebeca, Entre Facas e Segredos? É que eu não achei ruim, mas é que, como o elenco é um elenco muito de peso, tem muitos atores bons, eu senti que foi um filme que poderia ter sido melhor, sabe? Não é um filme ruim, realmente, mas eu fiquei esperando que ele fosse melhor. Eu achei que não desenvolveu também os personagens, achei que os diálogos parecia que era um problema de roteiro, eles não foram muito bons, sabe? A parte das brigas mesmo, e são realmente atores maravilhosos que tinham lá e eles não foram aproveitados, então eu não curti muito isso não. Sem falar que foi um filme que eu saquei no começo, mano. De primeira vez eu já falei, bom, esse velho... Eu juro pra você. Quando ela derrubou lá os negócios, eu falei, bom, ela vai colocar a seringa errada no velho. Aí quando o velho tava lá falando o plano pra ela escapar, eu falei, esse velho não tá com morfina, filho. Eu já posso não ser um expert, mas esse cara não tomou tudo isso de morfina, não. E realmente era isso depois. Verdade, Rebeca, você viu com hype errado. Esperou o big filme de negócio, você ficou tendo que ficar insatisfeita com a melhor comédia do ano. Eu não achei tão engraçado pra ser uma comédia. Eu achei o nome muito ruim. O título era tão ruim, mas tão ruim, que eu não esperava nada. Então o Kaique falou, vamos ver esse filme. E eu não esperava nada. Nada mesmo. Eu esperava... não, gente, eu concordo com você que o nome do filme é uma merda mesmo. Mas eu nem tinha visto elenco, não vi nada, entendeu? O Kaique falou, tá vamos assistir. Aí eu vi esse nome, falei, não vai me ver comédia. Porque o Kaique, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele me mostra umas coisas que eu não curto, mas ele insiste que eu vou gostar. Quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele que eu não gosto de comédia e eu não gosto de romance. O primeiro filme que ele me leva que ele me coloca pra gente assistir é o quê? Uma comédia romântica. Boa. Então ele não ele quer testar você. Ele quer testar você. É o que eu fui testar, né, gente? Eu fui testar, fui ver qual é o tamanho do hate. Exato, o quanto você não gosta. Não, o quanto você não gosta, eu vou testar aqui com um perfeito. De repente 30. Vamos ver qual é a reação. Essa aí ela gosta, viu? Ela curte, de repente 30. De repente 30 é legal. Se fosse a primeira vez, todos do Adam Sandler ela ama. Então tá tudo certo. Tá tranquilo. nem assisti. A risada de fundo. Mas eu acho que esse foi o problema, porque como eu assisti no Amazon, tava com o título em inglês, que não é tão ruim. Daí eu vi lá o pôster, achei o título ok, e aí eu vi a sinopse, achei legal, é de mistério. Eu vi o elenco e falei, nossa, esse filme é maravilhoso, como é que eu nunca vi antes? Putz. Esse filme, na verdade, me comprou, que eu tenho um negócio que eu graças a Kangaroo Jack, eu gosto muito do Michael Shannon, eu gosto muito dele. Todo filme que ele faz, eu tendo a gostar. Então, na hora que eu vi que ele tava no filme, eu falei, puta, eu tenho que ver esse filme. Só queria trazer uma curiosidade aqui, que o Entre Facas e Segredos em Portugal chama Knives Out, todos são suspeitos. Nossa, que beleza. Portugal sempre Mas tem que ver se é comédia, né? Na verdade, eu vi o Knives Out só por causa da recomendação do Léo. O Léo disse, aí meu filme favorito pro Oscar desse ano. Eu vi o negócio e eu pensei, caraca, mas tem certeza? Mas pela primeira vez na vida, o Léo estava certo, porque ele realmente é um bom filme. Justo. Quando eu fui perguntar de novo, pra perguntar se ele era sério, ele falou, confia. E mandou uma piscadela. Nesse momento, eu tive certeza que essa é a melhor comédia do ano. Então, realmente é um filme divertido, ele é leve. É uma coisa que eu normalmente não curto muito. Eu não gosto de filmes leves, né? Eu gosto de filmes com um clima um pouco mais tenso. Você realmente fica pensando, né? O velho se matou, no fim à toa. Isso foi um spoiler. Já saiu muita coisa pior aqui, se preocupa. Não, então, mas vamos supor, o velho morreu, mas você não tem muito apego, porque ele também não tava querendo muito viver, então, Não, cara, mas eu acho que o grande problema desse filme, na verdade, é porque os únicos personagens legais, e isso vai muito da atuação, é a véia arada. Os atores mais novos, eles são muito... A véia arada... Porque na real é porque eles são, isso eu tô falando de atuação mesmo, é díspare, é muito visível a qualidade da atuação dos velhos pra galera nova do filme. Eles são ótimos atores, mas o diálogo deles é ruim porque deram um roteiro que não é tão bom pra eles. Então não ficou, eu senti que eles extraíram o máximo de uma conversa que era bem ruinzinha. Aí eu falei, Achei tão ruinzinha a conversa, sei lá, não é complexo, é o que eu tô falando. Não é um filme complexo, não é um filme realmente de investigação, porque as coisas ficam meio que, jogadas, você consegue entender. Eu gosto da questão que ninguém é confiável. Aí é aquela questão, né,
todo mundo tem um motivo. Mas eu pensava que o final do filme seria que o velho fez tudo isso pra dar o dinheiro pra ela. Tipo, na verdade, ele mesmo planejou se matar e daria. Porque faria mais sentido. Aquela parte do plano do Chris Evans lá, eu achei que foi meio sem sentido. Mas assim, acho que o começo é bem interessante. Mas eu não gosto do Daniel Craig. Não gosto dele no geral. Eu achei ele muito graça. Tá, eu vejo ele no filme que ele tem vontade de dormir. Ele é meio sem sal mesmo, você tem razão. Só tem 2 filmes que ele faz bem, na realidade, né? Que foi o filme favorito da Rebecca e o Munique. Mas enfim. Agora eu percebi que eu acho que eu gosto muito de literatura policial e de coisa policial e de mistério, porque meu filme favorito e meu livro favorito são disso, né? Quem não pegou ainda, eu só falando de Millennium. Os homens que não amavam as mulheres. Tá aí um suspense policial, hein? Aí, maravilhoso. Os 3 livros são ótimos, assim. Lisbeth é uma das melhores personagens de suspense policial, pra mim. Sim! Ela é excelente, excelente. Por isso que eu não assisti ainda os filmes suecos. Preciso assistir. Nossa, veja. E também eu quero ler a continuação, né? Que um brother lá do escritor original continuou, né? Ele escreveu mais 3 livros, né? Se eu não me engano. Eu não quis ler o livro porque eu fiquei com medo de o livro ser pior e não gostar muito. Porque falaram que o livro é bem blockbusterzão, né? Eu também tô nessa. Eu tô meio que tipo, caramba, ele vai estragar esse universo pra mim, aí não dá. E olha só, a Raquel iria adorar essa trilogia de livros porque o protagonista é um bosta. O Blomqvist, algo assim. Esquisito o nome dele. Ele é um bosta. Ele tenta resolver as coisas, ele resolve as coisas muito na sorte. Verdade, Raquel, você assistiu esse filme? Você gostou? Não assisti porque eu sou muito chata com questão. Eu não ligo pra cronologia, tá? O Kaique tem a chatice da cronologia. Ele só lê livros em ordem cronológica, eu só assisto filme em ordem cronológica e eu caguei pra isso. Eu quero caos, eu quero ver tudo fora de ordem, quero já ver se eu descobrir quem morreu. Eu não ligo pra isso. Mas eu detesto ver um filme antes de ler o livro. Você deve ser legal pra assistir Star Wars, então, hein? Você quer o caos. Um caos. Um caos inteligente. Por exemplo, o Harlan Coben, ele tem a seção do Myron Boliter, e eles são uns 10 livros. Os livros são independentes, só que todos eles se conectam. O primeiro que eu li foi o último, depois eu li o terceiro, fui pro 7º, sabe? Tipo, não ligo muito pra cronologia, não. Então, se não vai depender, se não é uma coisa que você precisa ler nessa ordem, eu jamais vou procurar a ordem cronológica. Que é tipo a Agatha Christie, o Poirot, tem várias histórias dele que vão complementando. Eu não quero a que complemente, eu quero ler a mais aleatória possível. Eu quero ler as mais aleatórias e tem que encaixar na minha cabeça. Só é uma criação vendo Chaves no SBT. É vendo X-Men no SBT, sem entender nada. Sim, mas tão bom. É isso. Bom, pra gente chegar nos finalmente do programa, queria colocar questões aqui pra mesa. E aí, normalmente a gente fala em ordem de entrada, mas não tem problema não, vocês falam aí a ordem se vocês quiserem. A cronologia aqui já foi pro saco. Qual que é a produção, e aí a produção pode ser qualquer coisa mesmo, nesse gênero que vocês mais gostam? Eu gosto muito de séries, né? Principalmente de crimes reais, né? O famoso true crime, né? Porque eles fazem uma narrativa como se fosse ficção. Por um momento você esquece que aquilo é real. Então você acaba mergulhando na narrativa, fica pensando assim, caramba, mas quem será o culpado? Que não sei o quê, porque não fizeram isso, não fizeram aquilo. Aí vai chegando no final, aí a ficha vai caindo. Caramba, isso é real, né? Isso realmente aconteceu, essa injustiça aconteceu, essa falha na investigação não é galhofa, não é furo de roteiro, é algo que realmente aconteceu, sabe? E acaba deixando as coisas mais fixadas na mente, né? Você acaba pensando naquilo muito. Então tem algumas obras, principalmente na Netflix, né? Na Netflix tem muita série assim, tem Mistério Sem Solução, tem Confession Tapes, tem o caso do Gabriel Hernandes, né, também, que é muito legal. E tem umas séries investigativas ali também, de suspense, de mistério, que são bem bacanas também. Tudo bem que tem algumas que seguem uma certa formulazinha, mas é legal. Por exemplo, eu tenho uma série muito legal que eu assisti que se chama Labirinto Verde. Já assistiram, já? Não. É um suspense policial francês e ele se passa estilo Dark. É uma cidadezinha à beira da floresta, meio abandonada pela vida, e coisas sobrenaturais estão acontecendo. Então é mais ou menos assim o negócio. Mas é um suspensezinho bem legal,
bem bacana mesmo, flerta muito com mitologia ali da região. Então você assiste e você já fica pensando, caramba, né, legal conhecer essa cultura nova, legal conhecer a visão de mundo deles, porque eles tomam essas decisões. É algo bacana de você ver, né, de você perceber. Uma outra série brasileira que é muito boa, já vou roubar a indicação da Raquel, se chama Bom Dia, Verônica. Eu acho que vocês já assistiram, né? Não, mas eu ouvi falar. Pô, assiste aí, muito legal. Baseado num livro, né, escrito pela Ilana Casoy, né, que é uma criminalista, e o Felipe... Rafael Montes. Não é Rafael Montes? É o Rafael Montes. Sei lá quem é não esse lembro. cara. Não lembro. A gente só liga pra Ilana Casoy, ninguém gosta, né? Ninguém liga pra ele. É mais ou menos assim. Às vezes eu tô só esse cara na vida. Eu todos os dias. Meu Deus. Mas eles escreveram juntos, né, com um pseudônimo, saiu recentemente. E logo a Netflix adquiriu os direitos para fazer uma adaptação e eles participaram dessa adaptação, né? Então ficou bem fiel ao livro. E fala muito sobre violência doméstica, fala muito sobre furos em investigações policiais, sobre certos classismos, fala sobre o machismo nas estruturas. É uma história bem bacana mesmo, assim. É uma história que tem um ritmo muito legal também. Então se você curte maratonar séries, vocês vão curtir muito maratonar Bom Dia, Verônica. Só é perigoso pra quem tem insônia no Bom Dia, Verônica. Porque eu que nem tenho, normalmente tenho muito sono. Eu não consegui parar de ver enquanto não terminei a série. Só que eu durmo pra caramba, normalmente eu capoto do nada. Eu acho que foi um dos melhores ritmos que eu já assisti foi Bom Dia, Verônica. E pra mim, né, tipo, dentro do meu top de 2020 foi a melhor série que eu vi em 2020. Temos um problema que da última vez que eu maratonei uma série, eu madruguei e ferrei meu horário por uns 3 dias depois. Sabemos como é que é o negócio. E foi Lupin. Eu só queria colocar uma coisa aqui, que essa Bom Dia, Verônica tem a Camila Morgado, né? E aí a página dela da Netflix é muito engraçado, porque é Até que a Sorte Nos Separe 2, 3, um filme chamado Divórcio, que deve ser Até a Sorte Nos Separe 2.0, e Bom Dia, Verônica. Bem eclético. Muito legal. E por último, assim, uma outra série também que eu acho muito legal, pra sair um pouco da mesmice. Um detetive negro resolvendo altas confusões. Luther. Já assistiram Luther? Com o nosso mais sonhado 007, que é o Idris Elba. O Mão. Ele tem essa série, tem umas 4 temporadas, com pouquíssimos episódios, e é muito engraçado que as duas primeiras temporadas seguem uma fórmula, aí na terceira temporada muda tudo, e na quarta temporada é como se fosse um filme, dividido em 2, 3 partes. É bom barato isso. Mas é muito legal essa série, porque mostra um cara falho, ele começa assim como um brilhante investigador, mas ao mesmo tempo um péssimo ser humano. A série já me comprou só pela qualidade do terno que ele usa, maluco. Não? E a série começa assim, né? Com ele sendo esse cara zoado. E como quase toda a série policial, né? Começa com um novo parceiro chegando na vida dele, né? E aí ele tá meio que cagando pra esse parceiro, ele não quer muito saber dele, o parceiro é tipo meio que fã dele, esse tipo de coisa, bem clichê. Mas o legal é que esse cara acaba virando uma bússola moral pra ele, né? E a vida dele, que tava sendo um caco, né? Tava em cacos, acaba se reconstruindo por causa da influência desse cara na vida dele. Então você vai vendo uma evolução dele se tornando agora, continuando sendo um brilhante investigador, mas agora ele se tornando um ser humano melhor. Então é bacana ver como ele vai resolvendo as coisas de um jeito mais humano, de um jeito mais legal, e aí até dá vontade de virar amigo dele depois. É uma série muito bacana. É produzido pela BBC, que sempre produz coisas boas. Boa recomendação, Kaique. Essa aí eu vou adicionar aqui na minha lista, cara. O Idris Elba, ele tem toda uma pose, né? Caralho, ele tem tipo não sei explicar. Ah, sim. Uhum. Ele tem boa postura. Sim, ele tem postura, ele tem o charme. E lembrando que essa série tá na Globoplay, viu? Então, se você tiver Globoplay, aproveite. Perguntar uma coisa, em que episódio que ele monta um Jäger? Não tem isso aqui. Ah, pô. Perdeu ponto. Rebeca, fala de Millennium aí. Muito bom, mas Rebeca fala de Millennium aí de novo. Todo dia é isso. Bom, então a minha produção favorita é o meu filme favorito, né? Que é Millennium, Os Homens Se Não Amavam as Mulheres. Acho que já falei tanto disso que agora eu não sei mais pra quem eu falei, pra onde eu falei, então eu vou ser bem sucinta. Acho que tem provavelmente a melhor personagem feminina que eu conheço. O filme é uma obra incrível, cinematográfica. O David Fincher também tem outras obras ótimas, né? Também inspirada em algo real.
A Netflix tem bastante disso. Quando o Kaique tava falando, eu lembrei de uma série que chama American Crime History, e eles falam cada temporada de algum mistério, alguma coisa que aconteceu. E o primeiro, ele é incrível, acho que não cabe muito em policial, mas eles falam do julgamento do O.J. Simpson. Tem várias nuances. Essa eu vi num ritmo muito bom também, são poucos episódios, mas ela é riquíssima de debates, ela é maravilhosa. E a segunda temporada fala do assassinato do Gianni Versace, e eu tava assistindo bem, até que uma vez eu tive um pesadelo. Eu sou muito medrosa, aí eu parei de assistir porque isso foi o suficiente pra mim. Toda a série é mais ou menos assim, eu assisto até eu ter pesadelo. Depois que eu tenho pesadelo, eu paro. Caraca. Eu sou uma garota sensível. Isso que eu falava, se vocês gostam de True Detective, essa série, ela meio que... ela foi muito aclamada como as melhores séries, acho que sempre que tem alguma lista de melhores séries ela aparece. É realmente muito boa. Eu fui assistir, eu tava meio... eu gosto de mistério, né? Mas eu tava meio cansada dessa coisa de o detetive perturbadão, uma trama que fala de assassinato de mulheres e que tem alguma vibe meio de culto, meio bíblica e tal. Mas eu estava há muito tempo sozinha nessa época e eu me apaixonei irremediavelmente pelo Matthew McConaughey, nesse personagem. E é basicamente isso que eu tenho pra dizer. Beleza. Vale a pena, se você quer ter um crushzão assim, vale muito a pena. A segunda temporada eu baixei também, o torrent ficou pesando no meu computador, mas eu não achei legal, mudou bastante. Dizem que a terceira é muito boa, mas aí meu computador já tinha pifado. Então... Guilherme, fala de Shaft aí pra gente. Por favor, não tem um programa falando de Shaft, vamos lá. Tem muitas recomendações que eu gosto da questão do gênero policial, mas eu vou tentar também, assim como a Rebeca, ser sucinto. No caso da literatura, eu vou recomendar aqui no caso Flome as Lágrimas disse Policial, de Philip K. Dick. Ele não é, por si só, um livro de detetive, mas é um livro de detetive dentro de um universo de ficção científica. Ele é um ambiente cyberpunk e ele conta uma história fantástica. Eu, pessoalmente, amo esse livro com toda a extensão do meu ser, e ele vai ser relançado agora, tá em pré-venda, no lado do cinema noir, dos filmes noir. Eu vou recomendar, no caso, 2 em especial, que são o A Morte Num Beijo. O Máscara. E tirando os que a gente comentou aqui, né? E eu vou recomendar também O Anjo do Mal. Esse aí é do Samuel Fuller também. Ele mostra uma narrativa bem densa pros padrões do noir, no caso, né? Mas enfim. Mas ele é bem interessante. São 2 produções que eu pessoalmente gosto bastante. E elas estão relativamente fácil de serem pegas pela internet, digamos assim. No lado do neo-noir, aí vamos pegar o Chinatown, que eu comentei agora há pouco. Filme fantástico, a atuação do Jack Nicholson. E a minha frase de abertura. Achei que era do Jack Chan. Eu vou meter aqui, na realidade, algo um pouco mais bizarro, que no caso seria o Cool World do Ralph Bakshi. Ele acaba pegando o elemento no ar e transcrevendo ele. O Jabolão não gosta do Ralph Bakshi. Não. Interação entre o mundo real e os desenhos. É uma interação muito interessante, que eu acho que vale a pena ser vista. No lado mais contemporâneo, assim, começando pelos mais um Blaxploitation, no caso, dessa vez sem ser Shaft, eu vou recomendar Rififi no Harlem. História sobre 2 detetives que estão tentando achar o paradeiro de um rolo de algodão com mais de $1 milhão que está perdido pelo Harlem. Filme delicioso, fantástico. E por fim, recomendação de honra ao nosso querido amigo Léo, que não pôde comparecer hoje. Não. Big Lebowski, lá vem. Big Lebowski, sim. Todo dia. Isso é um filme policial? Ele é a sátira perfeita do filme policial. Olha, eu rezo o MaguilaCast que não tiver referências a Big Lebowski ou a Philip K. Dick. Eu rezo por esse dia. Tem uma vez que eu entro no grupo do MaguilaCast, eles não estão falando de Big Lebowski. Eles não. Léo Guimel. Eu gostava desse filme, mas eu tô começando a pegar ódio já. Vocês estão me fazendo mal. Calma, quando eu assisti com esses caras, eu não achei o filme ruim. Só que eles falam tanto, calma, que se fosse essa merda aí. O problema é a fanbase. Realmente, eu acho a sátira perfeita do filme policial. Eu amo esse filme com toda a minha paixão. Enfim, 2 recomendações de jogos. Ô, irmão, você tá de sacanagem também. Você também não virou sua recomendação, não, maluco. Eu vou começar com audiovisual. Vou falar de Safe, que é uma série que foi produzida pelo Harlan Coben, que eu tô tanto defendendo. Tem outras séries que são dele, mas que são baseadas em livros, mas Safe, apesar de ter várias coisas que parecem alguns livros, é uma série original Netflix, com roteiro original, que o Harlan Coben participou tanto de roteiro como de direção. Tá muito interessante e, novamente, tudo aquilo que a gente falou.
trabalha temas sociais também, trabalha muito bem as pessoas. Muito interessante essa série. Vou indicar um filme que eu não li o livro, abri essa exceção e tô doida pra ler o livro, que é O Colecionador de Ossos, que é um dos melhores filmes policiais. Pode ter, com 2 crushes maravilhosos, que é Denzel Washington e Angelina Jolie, né? Não tem como não ter crush nesses dois. Não eles em si. Eu tenho crush eu com eles, tá? Separadamente. E agora eu quero indicar 3 livros e vou indicar livro do quê? Dos meus coleguinhas. A gente escreveu livro policial, escrevemos. Mas eu não vou falar dos nossos. Vou falar dos coleguinhas que ficaram muito bons. Não, vai ter já. Não, tem que fazer jabá. Faça jabá. Faça Faça sua recomendação e faça o jabá de seus livros, com certeza. A gente faz no final, pode ser? Né? Mas eu quero indicar aqui, primeiramente, o livro Quiumba, Os dos que não andam na luz, é do André Messias. É um livro que fala muito das religiões afro-brasileiras, fala muito dessa questão do lado negro das religiões afro-americanas. E mostra todo o contraste contra realmente o que é a religião. É bem interessante e ele é baseado no caso Evandro. Tem referências ao caso Evandro, que é um caso real, e também tem podcast interessante. Mas eu vou indicar mais 2. A Dama do Palco, da Anne Veríssimo, é interessante, bem curtinho. É uma investigadora mulher. Tem a assassina também, né? É a Dama do Palco, então bem evidente desde o começo. Eu acho muito legal. E é muito legal você ter mulheres finalmente nesses papéis, normalmente são masculinos. Mas o meu favorito é a Livuzia, da Bruni Guedes, com Alec, que é um livro sensacional. Ele foi finalista do Prêmio Albert. Esse livro trata de uma maldição que acontece no Nordeste, é um conto nordestino, e tem um policial tentando investigar tudo, mas no meio disso tá a família quase sofrendo tudo com essa maldição, e as pessoas não acreditam que pode ser uma maldição, estão procurando um culpado. É um livro policial ao mesmo tempo ele é policial e terror, muito legal. Uma última recomendação que a gente não falou, hein, Kel? Pô, a gente jogou Heavy Rain, que é uma baita suspense policial, a gente nem falou, hein? Esse jogo é muito bom, gente. Pra PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, PC, sei lá o que mais, deve pegar até no Zibo. É um jogo muito, muito legal. O que eu gosto de Heavy Rain, que também tem esses personagens muito legais. Eu gosto muito do detetive particular que é viciado em cocaína. Já começa num nível bom, sabe? É só uma galera da hora. Tem uma jornalista que tem insônia e tá doida por qualquer coisa. E tem o pai do ano, né? Que é o cara que conseguiu perder um filho. O filho morreu logo no começo do jogo e ele tá tentando salvar o segundo e fracassando muito. Você ganha o troféu de pai do ano. Que vacilo. É bem isso mesmo. E tem também Detroit Become Human, que é da mesma produtora. É muito bom, assim. É uma ficção científica, sim, predominantemente sim. Mas é suspense policial também, né? Você joga com um androide e investigador, inclusive. Ele é detetive, assim. Mas, bom, e os nossos livros, né? É suspense policial e também é ficção científica. Temos o Nas Sombras da Mente, que é um livro que fala sobre um detetive, que ele é telepata e ele está no corredor da morte ali, arrancando confissões, né? Motivações dos crimes de assassinos hediondos aí, né, que estão aí no nosso Brasilzão alastrando o terror, para saber quais foram as motivações deles. Se foram motivações perversas mesmo, foram nada justificáveis mesmo, né? Nem dá pra forçar a barra sem essa de legítima defesa da honra, sabe? Aí eles são enviados pra pena de morte. Então, só que é um trabalho muito exaustivo. Só que aí, quando ele acaba de fazer um trabalho, mandam pra ele um outro. E falam, você tem que fazer logo. E quem tá mandando é a gente lá de cima. Ele vê que tem algo errado, mas beleza, vai fazer. Só que aí, quando ele entra na mente desse assassino, ele vê que as coisas ficam cada vez mais complicadas, né? Então, esse é o nosso primeiro livro. Se passa no Brasil, o protagonista é negro. Vocês plagiaram a espera de um milagre. Eu tava pensando a mesma coisa, cara. Na verdade, que o Kaique falou, o corredor da morte, você pensa que ele tá... Não, ele é um investigador, ele tá colocando as pessoas no corredor da morte, é o contrário. Ele que põe a galera lá. Mas eu vou deixar eu falar das histórias, porque ele que quis o roteiro, eu só ajudei a escrever mesmo, né? Porque alguém tinha que escrever, né? A gente tinha que... É foda. O difícil alguém tem que fazer. Não, mentira, eu fiz mais a questão de
ajudar a encontrar parte dos arcos. Mas os personagens em si são do Kaique até agora, né? As minhas histórias ainda não foram publicadas, então deixa ele falar um pouquinho mais. Mas a gente fez junto. Mas aí, ó. Miro, mas não vai ser eu que vou pôr nessa granada, né? Pula aí. Né, não? Temos outros 2 livros publicados, tá? O segundo é Luz e Sangue, esse é mais terrorzão. Ele é uma enfermeira, vai trabalhar normalmente aí no manicômio, só que aí as coisas começam a sair do controle ali. No meio de uma começo de investigação que ela estava começando a fazer por conta própria. E aí os pacientes ficam ainda mais ensandecidos, parece que tem algo controlando eles e eles não são donos de seus atos. Então vem os debates. Ela se salva? Ela salva o maior número de pessoas? Quais pessoas são prioridade para se salvar ali? Então é o tipo de debate que rola nesse livro. E o terceiro é Alvos como a Neve, onde um jornalista é enviado para uma favela São Paulo, que é uma favela bem isolada, assim. Ela não só fica na periferia, como ela quer contato com ninguém. E só tem lendas urbanas sobre ela. Todo drone que se aproxima é abatido. Então ele é mandado pra lá e fala, vai lá, cara, se vira, traz aí uma matéria pra gente do que tá rolando lá. Então ele entra lá, né, a muito custo, e acaba descobrindo um modo de viver bem diferentão lá. E como sempre, em todo lugar no nosso Brasilzão, ele descobre um esquema de corrupção. Só que o jeito como ele lida com aquilo, talvez não seja a melhor maneira. Então, deixo no ar. E onde que a gente encontra? Na Amazon? Isso, na Amazon tá tudo aí online, os e-books. Mas vocês também podem conversar com a gente aí nas nossas redes sociais, fazendo esses livros chegarem até vocês. E livro físico temos só nas Sombras da Mente por enquanto. Mas em breve teremos Luz e Sangue. A antologia que nós publicamos junto são contos de suspense, terror e a maior parte gore também, né? Eu gosto bastante dessa parte. E o nosso conto ali é um conto indígena que também tem uma investigação. Tem meu livro aí, que vai ser lançado algum dia, né? Legal. Ó, todos os links na descrição do programa, hein, público. Mas pô, Kaique, você fez um trocadilho aí no final, né, mano? No ar aí foi triste, mano. Eu peguei também. Acompanhe no final de cada MaguilaCast quem está mais próximo de responder ao tribunal. Guimel e Jabulô. 2 pontos. Cleitão, Giovana, Húngaro, Léo, Pedrão e Rebeca. 1 ponto. Como qualquer órgão público ou tribunal vexatório, assim como o Rapidinhas entrou em ato de fim de ano com retorno previsto para janeiro, que obviamente não foi correspondido porque o órgão público não serve para nada, então uma hora vai, confia. Audiências pendentes. Alone, 2 audiências, e Jabulô, 1 audiência. Além disso, as novas regras estabelecidas no artigo 69 da lei do quem manda nessa porra sou eu determina que a partir de agora, o número de pontos para ser intimado serão de 5 pontos e não 3. Obrigado pela cooperação, mantenha sua cidade limpa.